Nossa história começa com um dos finais ruins daquele jogo, onde a garota não é uma simples vilã em um mundo que mergulhou no desespero. Ela queria destruir tudo. A chefe de nível intermediário do mundo, a bruxa da calamidade, Jon Hanel, no cenário em que falham em matá-la, todos os seres no mundo deixariam de existir, levando ao final ruim. Em um ensolarado dia comum de primavera, um novo semestre estava começando em uma turma do 5º ano do ensino fundamental. O professor anunciou a chegada de uma nova estudante. Essa vida mundana e cotidiana se desfez muito em breve. Nosso protagonista notou que sua nova colega de classe tinha uma cor azul insanamente pálida, uma cauda redonda de coelho e longas orelhas de coelho erguidas em sua cabeça. A criança então se apresentou como Jon Hanel. Naquele dia, após observar sua nova colega de classe e ouvi-la compartilhar seus hobbies, ler, ouvir música e dramas, ele se lembrou de sua vida passada. No entanto, não havia razão para ele se prender à nostalgia, já que diante dele estava alguém com uma voz mais madura do que antes. Quando ela expressou sua esperança de que eles se dessem bem, ele se lembrou da bruxa dizendo que um mundo tão podre seria melhor desaparecendo. Isso o fez ter certeza de que a bruxa da calamidade que trouxe o fim ao mundo estava diante dele, a chefe de nível intermediário, Jon Hanel. Ele estava tão certo disso que não poderia negar, mesmo que quisesse, e pensou que estavam condenados. Braveheart é um jogo que nosso protagonista costumava desfrutar em sua vida passada. Trata-se de um menino sonhando em se tornar o melhor caçador, o aprendiz de espíritos de luta, Jon Hanel. Este jogo de RPG de ação escolar, situado 200 anos após um cataclismo, apresenta monstros e caçadores em um mundo onde ciência e magia coexistem. Para se tornar um caçador, nosso protagonista se matricula na Academia Jungang, localizada em uma cidade educacional, e encontra múltiplos cenários até esse ponto. Ele se assemelhava a um enredo típico de vida escolar juvenil, mas a história não era tão brilhante, porque o jogo tinha até 44 finais, a maioria dos quais eram cenários de colapso mundial. Braveheart tinha mais um problema significativo. Apresentava um personagem espadachim de coração mole e covarde que nunca conseguia demonstrar plenamente suas habilidades, completamente inútil e irritante. Ele fugiria durante as batalhas. Um garoto inocente que não sabia como odiar e, mesmo quando intimidado, permanecia um chorão frustrante que nunca pensava em se defender. A ruína da festa do protagonista. Esse personagem é nosso protagonista, o coelho das artes divinas da espada, Duke Hell. Nosso protagonista se pergunta por que ele tinha que ser um personagem tão problemático se fosse reencarnado. Como se isso não bastasse, ele acabou na mesma turma que aquele personagem perigoso. Ele chora sob sua carteira, pensando que, não importa o quanto ele tentasse, isso estava além de suas habilidades. De repente, seu professor o chamou, o que o chocou. Lágrimas escorrendo, ele olha para Jon Hanel, que estava parada timidamente. Ele sabe que Hanel, que se tornou a bruxa da calamidade no jogo, era um personagem que parecia carregar o sofrimento do mundo inteiro. Abandonada por seus pais ao nascer, ridicularizada e considerada uma aberração, ela não recebeu nem uma gota de afeto dos outros, levando a uma vida solitária e cansativa. Tudo isso aconteceu devido a um desastre de Mona e por ter nascido com DNA mutante. Ele se lembrou de ter ouvido que a aparência e o DNA de um A não correspondem ao OS de seus pais, mas ele estava convencido de que abandonar Hanu foi cruel demais, ajudando-o a entender por que Hanel se tornou a bruxa da calamidade. No entanto, ele sabe que não pode ficar parado e deixar que a queda do mundo aconteça. Ele pensa que a solução mais fácil seria eliminar Hanel antes que ela se torne uma calamidade, mas ele não quer recorrer a isso, fazendo-o pensar se há algum outro caminho. Ele então tem uma ideia. Seu professor então diz para ele escolher um colega de classe ao lado de quem ele queria sentar e fazer isso, se eles concordarem. Esta diretiva o faz pensar que ele deve mudar o modo de pensar de Han, pois ele caminha em sua direção. Ele se lembra que as circunstâncias e o ambiente infelizes de Han a levaram a ressentir o mundo. No entanto, se agora era um momento em que a história do jogo ainda não havia começado, suas ações poderiam potencialmente mudar o futuro. Ele sabe que, entre os vilões do jogo, Jon Hanel possui a habilidade de destruir o mundo. Ele a cumprimenta e ela olha para ele confusa, enquanto ele está ocupado pensando que ajudará Hanel a não ser pessimista sobre o mundo. Ele então pergunta a ela se ele pode sentar ao lado dela, pensando que, se isso progredir e ele a trouxer para o seu lado, ele pode reforçar sua força. Ela, confusa e gaguejando, pergunta se ele está falando com ela. Ele sabe que faltam 5 anos até o início da história do jogo. Então, antes de se matricular na academia, ele decidiu se tornar amigo de Jon Hanel, guiando-a pelo caminho certo. Ele espera transformá-la de uma calamidade em uma bênção. Ele pega a cadeira ao lado dela e se senta sorrindo, dizendo a ela que ela será sua parceira a partir de hoje e que ela deve cuidar dele. Ele então se apresenta a ela como Duke Kinu, e é assim que Kinu se torna um amigo de infância da chefe de nível intermediário.
Quando suas aulas terminaram, ele a observou enquanto ela pegava sua bolsa, pensando em como poderia se aproximar dela. Ela perguntou se ele poderia parar de olhar para ela, ao que ele se desculpou, envergonhado, perguntando-se se havia olhado para ela por muito tempo. Enquanto ela se afastava, ele mais uma vez a observou, pensando que deveria parar de pensar demais e apenas perguntar diretamente se ela queria ir à casa dele. No entanto, ele então notou seu pequeno rabo, e quando ela, gaguejando, o chamou, ele deu um pequeno pulo de susto e perguntou o que era. Ela se aproximou dele e ele perguntou o que estava errado, mas, em vez disso, ela questionou por que ele estava sentado ao lado dela. Ele respondeu que era porque queria ser amigo dela. Ela ficou surpresa ao ouvir sua resposta e perguntou timidamente por que ele queria ser amigo dela. Ele respondeu que apenas queria ser amigo, perguntando o que mais poderia ser. Notando que suas orelhas se levantaram, ela, gaguejando, expressou confusão sobre por que ele queria ser amigo de alguém como ela, especialmente porque ele era de uma família famosa de esgrima. Ele olhou para Hanu silenciosamente, que parecia triste. Então, lembrando-se de algo, ele gritou alegremente Mong Shil para ela, dizendo-lhe que ela era tão fofa quanto um coelho que ele já teve e que realmente gostava de coelhos. Ela se assemelhava a um deles. Ela tremeu ao ouvir isso e, com o rosto corado, gritou que não era um coelho. Ela então correu para a porta, fazendo-o pensar se seu comentário a havia chateado, mas ele imediatamente se desculpou antes que ela saísse pela porta. Ela parou e, gaguejando, disse a ele que o veria amanhã. Ela então correu embora, deixando-o aliviado por ela não estar brava com ele. Um momento depois, enquanto ele caminhava pela rua, ele não conseguia acreditar que havia entrado no mundo do jogo. Ele se perguntou por que não conseguia ver sua janela de status, se o mundo ainda era um jogo. Ele então olhou para trás e gritou, janela de status. De repente, o sistema apareceu na frente dele e ele decidiu dar uma olhada mais de perto. Ele então ficou surpreso ao ver que as habilidades de Duke Hu eram bastante impressionantes para sua jovem idade, com força física em 37, força muscular em 34, resistência em 32, agilidade em 43, MIA em 30 e sorte em 25. Convencido de que suas habilidades eram realmente muito boas, ele se perguntou por que Kununu era constantemente intimidado com tais capacidades, mas ele reconheceu que era um recomeço, muito superior à sua vida anterior. Um momento depois, ele chegou à sua mansão e, ao entrar, gritou, estou em casa. A senhora da casa o saudou junto com a empregada e perguntou como foi a escola e se estava tudo bem. Ele ficou atônito ao ver a senhora, mas correu para abraçá-la. Ela perguntou preocupada o que estava errado. Ele sabia que não estava vivendo sua vida passada, nem deveria pensar que estava vivendo em um jogo. Então decidiu abraçar completamente sua vida, como Duke Uno. Ele então disse à senhora que não era nada e que estava apenas grato por tê-la. Ela aconselhou que, se algo acontecesse, ele deveria contar a ela e instruiu-o a se lavar e que ela prepararia um lanche antes que ele fosse para a academia de treinamento de espadas. Ele respondeu, ok, e correu para seu quarto, subindo as escadas, sabendo que precisava abraçar seu papel como Duke Huno. O que ele mais precisava agora era dominar o estilo do Rei das Bestas, uma técnica de espada que representava uma família de esgrimistas de prestígio como a dele, como um leão reinando sobre todas as bestas. Esta técnica foi focada na ponta da espada, e também foi a técnica que fez Kinu o maior espadachim. Ele então chamou Mongel, seu coelho macho. Chegando mais perto, ele tirou o coelho da gaiola, notando que Mongel se parecia com Hanu. Ele pensou consigo mesmo que deveria dominar completamente o estilo do Rei das Bestas. Um momento depois, na sala de treinamento, ele notou que havia poucas pessoas por perto e percebeu que estava cedo. Ele sabia que esses treinamentos de espada operavam em várias cidades e pessoas fora da família aprendiam esgrima convencional, não o estilo do Rei das Bestas, razão pela qual tantos frequentavam a academia de treinamento. Ele se perguntou por que todos pararam o que estavam fazendo e olharam na mesma direção. Lá, ele viu Duan, a divindade da espada da família Du, conhecida como Flor Relâmpago, 2 anos mais velha que ele e a mais promissora prodígio entre todos os filhos da família Du atualmente. No jogo, Xian é um estudante na academia Zhonggang, que se torna o espadachim mais forte após a formatura e um forte aliado de Duke Huno. Ele ponderou por que Xian estava lá, mas percebeu que, sendo uma academia de treinamento de espadas da família Du, não era incomum que ela estivesse presente. Ele pendurou sua camisa, sabendo que logo eles se veriam com frequência, e decidiu focar em praticar o estilo do Rei das Bestas. Ele pegou a espada de treinamento e começou a se posicionar. Ele balançou sua espada e executou a primeira forma do estilo do Rei das Bestas, contando cada repetição até chegar a 10. Ele fez uma pausa, perguntando-se se Xion ficaria impressionada com sua prática, curtindo o suor e a diversão do exercício, quando de repente ouviu alguém perguntando quem era aquele garoto. Desdenhosamente, perguntaram o que havia de errado com ele.
enquanto o outro perguntava zombeteiramente se um coelho estava praticando também. Ele então viu Wu Junong, que estava comendo, perguntando se era realmente o coelho. Wu Junong perguntando por que ele estava lá tão cedo e Wong On questionando se ele poderia usar suas habilidades em uma luta real e apostando que ele não conseguiria pegar nenhum coelho. Ele sabia que esses 3 trigêmeos idênticos eram os personagens extras chamados Cerberos no jogo, e eram as crianças que o intimidavam, instigadas pela influência de seu primo Su. Frustrado com sua presença, ele percebeu que era a primeira vez que não conseguia se concentrar por causa das provocações deles. Um dos trigêmeos o pressionou sobre por que ele não estava respondendo. Ele entendeu que suas provocações não eram a única razão pela qual ele não conseguia se concentrar. Ele também estava bravo consigo mesmo por permitir a intimidação. Ele se lembrou de tudo o que havia acontecido com Qinu em sua vida passada e se perguntou por que nunca havia reagido contra o assédio deles. Os trigêmeos já haviam machucado ele, dizendo-lhe que o chefe da família Dui deveria estar envergonhado dele, que ele era uma desgraça para a família e que eles sentiam pena de seus pais. Essa lembrança o fez lembrar que ele odiava machucar as pessoas. Dong Dong zombeteiramente perguntou qual era o sentido de balançar sua espada. Ele também sugeriu que eles deveriam se tornar seus parceiros de treino, com Junong oferecendo zombeteiramente sua ajuda, sabendo que o corpo humano não é fraco de forma alguma. Qinu disse-lhes que eles deveriam fazer um treino leve, como se fosse um jogo real. Um momento depois, os outros garotos ficaram chocados quando ele executou sua técnica de estilo do Rei das Bestas, a postura de carga, e acertou Jumong no estômago. Jumong foi jogado para trás, e Dong Dong, preocupado, chamou por ele, notando que seu nariz estava sangrando. Junong, gaguejando, perguntou apenas o que estava errado com ele. Tonto. Junong disse a seus irmãos que não conseguia enxergar bem. Irritadamente, ele perguntou a Junong se esperava que fosse o fim. Ele então os instou a pegar rapidamente suas espadas e se levantar. Dong Dong, que estava verificando seu irmão, observou que Qinu era bastante estranho, enquanto Junong estava horrorizado, dizendo a seus irmãos que Qinu havia mudado. Ele os tranquilizou para não exagerarem e para se levantarem, porque as pessoas não morrem por tão pouco. Qinu então os lembrou que ele, que havia sido atingido por eles no passado, poderia atestar isso. Junong gritou perguntando por que ele estava fazendo isso com eles e se ele estava louco. Junong então o lembrou que eles tinham um apoio poderoso e perguntou se ele pensava que deixaria isso passar. Hunu calmamente perguntou se eles estavam se referindo ao primo deles, Su, e se eles achavam que Su os protegeria. Os trigêmeos ficaram chocados quando ouviram isso e se lembraram de uma vez na rua quando gritaram sobre se tornarem caçadores e Su lhes disse que as taxas para a educação de caçadores eram muito altas e, realisticamente falando, era irracional. Junong mencionou que ouviram dizer que os talentos são patrocinados e Dong Dong perguntou animadamente se isso significava que as taxas seriam gratuitas. Su perguntou se eles queriam ser patrocinados, ao que todos concordaram. Sumu então disse a eles que cuidaria disso e que não era nada difícil. No entanto, ele observou que eles estavam na mesma escola que Qinu, o que significava que eles veriam Kununu com frequência. Qinu então disse aos trigêmeos que ele tinha apenas deixado que eles o intimidassem antes e que também parecia que eles haviam esquecido que ele também fazia parte da família Dui, o que significava que era fácil para ele removê-los da lista de patrocínio de sua família, se escolhesse. Ele então perguntou se eles realmente achavam que Sumu era o único que poderia fazer isso. Os trigêmeos ficaram horrorizados, perguntando-se como as coisas tinham chegado a esse ponto. De repente, o professor deles os chamou de vândalos e exigiu saber o que eles estavam fazendo e quantas vezes ele precisava dizer a eles para não treinar sem permissão. O professor então disse a ele que, mesmo que ele não fosse um membro modelo da família Du, ele não deveria estar lutando, mas Qinu simplesmente apontou para os trigêmeos e respondeu que eles haviam começado primeiro. Isso deixou o professor confuso, mas Qinu perguntou se ele deveria apenas ficar parado e suportar o bullying quando ele era um Du tanto quanto eles. O professor então perguntou aos trigêmeos se eles realmente haviam provocado Qinu. Inicialmente atônitos, eles desviaram o olhar para pensar e então todos admitiram que haviam começado, confirmando que Qinu estava certo. Eles haviam amaldiçoado ele e Kununu não tinha culpa. Isso deixou o professor olhando para eles confusamente abusivo, enquanto Qinu, sentindo-se revigorado com a admissão, pensou consigo mesmo que deveria ter se defendido mais cedo. No dia seguinte, ele chegou à escola e entrou na sala de aula, perguntando-se se havia chegado muito cedo. Ele então olhou para o lado e viu Hanel sozinha, profundamente absorta em seu livro. Ele a encarou por um momento e a cumprimentou. Ela timidamente cobriu o rosto com o livro e o cumprimentou de volta. Ele então se sentou ao lado dela, determinado a fazer o seu melhor para se tornar amigo de Hanel. Naquele dia, ele comentou que ela estava na escola cedo todos os dias e sempre lendo livros. Então perguntou se ela realmente gostava tanto de ler.
Ela respondeu que sim e perguntou se ele também gostava de ler. Ele respondeu que não era muito de livros, mas mais de romances da web, o que a confundiu. Quando ela perguntou por que ele havia se juntado ao clube do livro, ele respondeu que era porque ela havia se inscrito. Ela disse que entendeu, mas então perguntou timidamente para ele repetir o que havia dito. Ele brincou perguntando se ela também lia romances da web. Ela, gaguejando, admitiu que sim, mas explicou que não tinha muito dinheiro de bolso, então só podia ler os gratuitos. Lembrando que ela vivia em um orfanato, ele decidiu mudar de assunto para evitar ofendê-la e perguntou que drama ela gostava. Ela respondeu que gostava do drama Casa de Luxo e perguntou como ele sabia que ela gostava de dramas. Ele a lembrou que ela havia mencionado isso durante sua apresentação. Surpresa por ele se lembrar, ela se perguntou por que ele estava falando com ela e se era porque ele também não tinha amigos. Ela suspeitava que Kununu estava apenas fascinado porque ela era uma A e temia que ele também perdesse o interesse. Vendo-a desanimada com o pensamento, ele notou suas orelhas e se perguntou se ela se importaria se ele perguntasse se poderia tocá-las. Ele então percebeu que ela realmente se parecia com Mongel e teve uma ideia. Ele perguntou se ela queria ver um vídeo de Mongel e quando ela perguntou se esse era seu coelho, ele disse que havia feito um vídeo fofo de Mongel no dia anterior. Ela expressou interesse em vê-lo e ele mostrou a ela o vídeo, explicando que, quando os coelhos estão de bom humor, pulam animadamente no que é chamado de Binky. Ela ficou maravilhada ao vê-lo e comentou como Mongel era fofo. Ele notou suas orelhas de coelho se levantando novamente, então perguntou se ela queria ir à casa dele para ver Mongel. Ela imediatamente respondeu que sim, mas então hesitou quando percebeu no que havia concordado. Ele então ergueu o dedo mindinho como uma promessa e sugeriu que brincassem na casa dele depois da escola. Seu rosto ficou vermelho como tomates e ela pensou que deveria recusar porque não queria reviver experiências negativas passadas. Mas depois da escola, ela ficou maravilhada e surpresa ao ver a casa dele, comentando que era como a da Casa de Luxo, o drama que ela assistia. A mãe de Ru então saiu e perguntou se Hanel era amiga de Runu, recebendo-a calorosamente. Runu cumprimentou sua mãe felizmente, enquanto Hanel estava em choque, lembrando como os pais de seu antigo amigo lhes disseram para não brincarem com a ANS e a alertaram para não fazer amizade apenas com qualquer um. A mãe de Kinu disse a Hanel que era a primeira vez que Kinu trazia um amigo e expressou o quanto estava feliz, encorajando-a a se divertir. Kinu então perguntou à sua mãe se ela poderia fazer tioaki para eles, ao que sua mãe concordou alegremente. Ele pegou a mão de Han e a instou a entrar rapidamente. Apesar de saber que a curiosidade de Kyu poderia não durar, Hanel ainda não queria soltar sua mão. Lá dentro, ela ficou chocada ao ver quão espaçosa era a casa deles. Eles então comeram toaki juntos e brincaram com Mongel, o que a deixou muito feliz. Horas depois, o pai de Kyu chegou em casa e anunciou alegremente que estava de volta. A mãe de Runu mencionou que ele estava um pouco atrasado hoje, e Kinu cumprimentou seu pai, que reconheceu seu atraso e perguntou por que Eun estava rolando no chão chorando mais cedo, chateada porque queria ver sua irmã coelha também. Runu explicou que seu amigo havia vindo hoje, mas Kinu não estava em casa, por isso ela estava chateada. Kinu então se aproximou de seu pai e perguntou se eles poderiam treinar depois do jantar. Seu pai ficou inicialmente surpreso, mas então disse animadamente que estava se perguntando quando teria a chance de brincar com ele, especialmente agora que ele estava na 5ª série. Runu expressou seu desejo de ver o quanto ele havia melhorado e também de experimentar um combate real. Seu pai, surpreso, perguntou se ele realmente queria dizer combate real, ao que Kinu respondeu que sim e acrescentou que gostaria de enfrentar alguns monstros de verdade. Um momento depois, seu pai perguntou por que ele de repente queria treinar e disse a ele que não precisava ter pressa, porque ainda não era sua hora de enfrentar a coisa real. Seu pai também perguntou sobre suas motivações. Runu olhou para sua mão, sabendo que em 5 anos ele entraria na sede da Academia de Espadas da família Du e inevitavelmente enfrentaria uma crise enquanto resolvia vários incidentes ao lado do protagonista Kang Han-dil. Para isso, ele precisava de uma boa compreensão do combate real. Ele sabia que as outras crianças da família Du já haviam adquirido sua experiência em combate e ele estava muito atrás delas. Então, ele sabia que precisava recuperar o tempo perdido agora. Quando ele não respondeu, seu pai olhou para ele e perguntou se era por causa do incidente na academia de treinamento de espadas agora mesmo. Seu pai então disse a ele seriamente que ouviu falar da luta na academia e que o garoto com quem ele lutou estava gravemente ferido. No entanto, ele tranquilizou Kinu dizendo que ele não havia feito nada de errado. Chocado ao ouvir isso, Kinu viu que seu pai parecia mais interessado na verdade do que em repreendê-lo, mas ele sabia que nunca lutaria sem motivo. Ele então respondeu que desde jovem havia aprendido que a espada da divina esgrima da família D era destinada a proteger e salvar as pessoas, e havia levado essa lição a sério. Ele acreditava que não teria essa noção se não tivesse refletido sobre sua vida passada e as lições dela, e pensar sobre
sobre o futuro havia mudado sua mentalidade. Ele então perguntou ao seu pai se ele não deveria ser capaz de se proteger e como alguém que não consegue se proteger poderia proteger os outros. Seu pai perguntou se essa era a razão pela qual ele lutou, ao que ele respondeu confiantemente que sim, e explicou que poderia proteger não apenas a si mesmo, mas também os outros, e para isso precisava enfrentar monstros de verdade. Seu pai sorriu ao ouvir sua resposta e disse que ele não estava errado e que seu raciocínio era completamente válido. Seu pai então deu um tapinha em sua cabeça e disse que ele havia mudado muito. Ele perguntou ao seu pai se ele o ajudaria, ao que seu pai respondeu que sim, mas havia uma condição. Ele perguntou ao seu pai qual era, e seu pai apontou a espada de treinamento para ele e disse para provar que ele havia desenvolvido habilidade suficiente para enfrentar um monstro de verdade. Seu pai então disse que não usaria mana e não se moveria mais do que 5 passos. Então, ele deveria se sentir à vontade para atacar. Ele perguntou ao seu pai sobre usar o estilo do Rei das Bestas, e seu pai respondeu que ele só usaria o básico, ao que ele respondeu que entendia. Ele hesitou sobre as condições estabelecidas por seu pai, mas ficou feliz que seu pai lhe disse para não hesitar em usar a espada, se necessário. Seu pai então brincou dizendo para ele atacar e ele decidiu fazer exatamente como seu pai instruiu. Ele exalou para se acalmar e posicionou sua espada de treinamento. Ele então balançou sua espada em seu pai, que facilmente a bloqueou sem se mover, fazendo com que ele fosse jogado fora de equilíbrio um pouco, mas ele conseguiu pousar perfeitamente. Ele então dobrou os joelhos, saltou alto e lançou outro ataque em seu pai, mas seu pai bloqueou novamente. Seu pai então o empurrou levemente para longe e disse que isso não ia funcionar, mas ele imediatamente lançou sua espada sem descer e balançou em seu pai, que pulou para longe para desviar. Quando viu seu pai apenas pousar, ele sabia que era a hora certa, então ele imediatamente lançou outro ataque, mas seu pai o bloqueou. Enquanto seu pai começava a falar, dizendo a ele que ia usá-lo, ele atingiu seu pai no lado, sem deixar seu pai terminar suas palavras. Seu pai olhou para o lado, vendo que ele havia conseguido atingi-lo. Seu pai então pulou para longe, segurando o lado com dor e o chamou de moleque, dizendo que havia permitido o golpe, mas que havia sido realmente forte. Exausto, ele perguntou ao seu pai se ele poderia reconhecer sua habilidade, mas seu pai apenas disse que ele realmente havia crescido, e não hesitou em acertar seu próprio pai. Ele riu e perguntou se ele havia passado, ao que seu pai gritou, claro, chamando-o de moleque malcriado. Na manhã seguinte, seu pai disse à sua mãe que eles estariam saindo, e provavelmente voltariam para casa antes do jantar. Sua mãe perguntou preocupada se ele tinha certeza de enviar Kinu, questionando se Kinu não era jovem demais, e se não era cedo demais para ele, enquanto Yun gritava que também queria ir. Ele e seu pai ficaram atônitos ao ouvir sua mãe e irmã. Seu pai então disse à mãe dele que achava que estaria tudo bem, ao que ele concordou. Sua mãe então disse a ele para ter cuidado e não exagerar, ao que ele respondeu afirmativamente, dizendo à mãe para não se preocupar porque ele voltaria mais tarde. Eles entraram no carro e seu pai perguntou se ele estava pronto, sugerindo que eles fossem para a academia do clã, ao que ele respondeu afirmativamente. Seu pai então começou a dirigir. Ele se lembrou de que, de acordo com as configurações do jogo, o mundo havia se tornado dramaticamente instável desde o tempo da calamidade, influenciando fortemente o mundo. Esta instabilidade começou quando monstros começaram a sair de uma dimensão distorcida, levando a uma masmorra sendo transformada do outro lado. Nesse processo, quando as dimensões distorcidas de mundos diferentes se encontram, um portão é criado. Ele sabia que, se esse fenômeno não fosse resolvido a tempo, o mundo dentro do portão explodiria e se espalharia pela realidade. Um surto é um fenômeno onde o mundo no portão explode e se espalha, difere de masmorras, e se eles não conseguirem conquistá-lo dentro do prazo, isso afetará significativamente o final. Ele sabia que, para alcançar o final desejado, eles também precisavam prestar atenção na taxa de erosão do portão, que era necessária para o crescimento do personagem. Seus pensamentos foram interrompidos quando seu pai disse a ele que eles deveriam pegar a chave primeiro. Depois de chegarem, ele perguntou ao seu pai onde estava o portão, e seu pai respondeu que estava guardado no armazém. Ele sabia que, uma vez que limpassem um portão, eles obteriam uma chave do portão com a qual poderiam limpá-lo novamente, um recurso criado pelos desenvolvedores do jogo para jogadores que quisessem recrear o portão. Ele ponderou se essa configuração ainda estava em funcionamento após sua reencarnação. Um momento depois, seu pai parou o carro e disse a ele que eles haviam chegado. Eles saíram e seu pai o apresentou ao seu local de trabalho, o clã Regulus. O clã Regulus foi estabelecido durante a catástrofe pelo primeiro chefe da família Deu, e agora tem várias filiais em todo o país. Normalmente, o acesso a AOS, portões de masmorras e habitats de monstros gerenciados pelo governo exige um certificado de caçador. Ele sabe que, como ainda não possui um certificado, não deveria poder entrar no portão. No entanto, seu pai, que é o gerente da filial, é calorosamente
dolorosamente saudado pelos funcionários, tornando sua situação dentro do clã única. Ele acha que não precisa aderir estritamente àquelas restrições, e com a ajuda de seu pai, pode apenas passar pelo portão que é mantido pelo clã. De repente, ele ouviu alguém gritar animadamente, e uma mão o agarrou. Uma senhora então o abraçou, perguntando se ele era o filho de seu gerente, enquanto os outros funcionários o cercavam, felizes que ele parecesse todo inocente, uma coisa boa que ele não se parecia com seu pai. Um funcionário começou a beliscar suas bochechas, dizendo-lhe como ele era fofo e que eles queriam abraçá-lo com toda a força deles. Um momento depois, ele foi coberto de beijos pelos caçadores de funcionários, quando a senhora perguntou ao seu pai se ele pretendia entrar no portão com seu filho, deixando-o se perguntando se todos os caçadores eram tão afetuosos. A senhora então diz ao pai dele que eles acessarão a sala 2 conforme planejado, e seu pai diz a ele que eles devem ir. No entanto, ele fica confuso quando vê a chave e pergunta ao pai por que a chave que ele acabou de receber é branca. Ele se lembra de que os níveis de dificuldade dos portões são diferenciados por 7 cores de chave diferentes, começando pelo nível mais fácil, branco, seguido por cinza, amarelo, verde, vermelho, azul e o mais difícil, preto. Seu pai diz a ele que o branco será desafiador o suficiente para ele, ao que ele responde que entende, mas, na verdade, ele quer tentar o nível cinza. Seu pai então abre o portão e diz a ele que eles devem entrar. Ele então viu outro portão lá dentro, e seu pai explicou que era um portão artificial, e que se ele inserisse a chave obtida ao limpar uma masmorra lá, o portão se abriria. Ele ficou maravilhado ao vê-lo, e se lembrou de que eles poderiam manter um grande clã graças a OS custos de manutenção, percebendo quão poderosa sua família era. Seu pai então o chamou seriamente para dizer que eles iam entrar no portão agora, e perguntou se ele tinha certeza de que estava pronto. Seu pai o aconselhou a pensar novamente, porque uma vez lá dentro, eles não poderiam sair até terem limpado a masmorra. Ele olhou silenciosamente para seu pai por um momento e respondeu com confiança que já havia pensado o suficiente. Seu pai sorriu preocupado para ele, mas antes de inserir a chave, ele perguntou ao pai se ele interviria se ele não conseguisse limpá-lo. Seu pai respondeu que mesmo se ele falhasse, ele teria suas costas, então ele não deveria exagerar e fazer com que ele fosse repreendido por sua mãe. Seu pai então inseriu a chave e ativou o portão. O portão se abriu lentamente, e enquanto ele entrava, ele viu cristais por toda a parte brilhando intensamente. Ele olhou em volta, maravilhado, pois era sua primeira vez entrando em um portão, e então o sistema apareceu, mostrando que ele havia entrado na caverna de cristal rosa do nível branco, e sua missão era eliminar 15 goblins classificados como 0,1. Enquanto ele lia o sistema, ele se perguntou se as condições para limpar eram simples, porque era um portão de nível branco, e perguntou onde os goblins poderiam estar. De repente, ele ouviu um som atrás dele. Rapidamente sacou sua espada e se posicionou, segurando a espada de verdade, sabendo que era perigoso e ele deveria ser cauteloso. Ele então esperou, ficando em guarda para não ser pego de surpresa. Ele então ficou surpreso ao ver seu pai na frente com os goblins amarrados. Ele correu até seu pai e perguntou se ele havia capturado todos os goblins. Seu pai respondeu que todos estavam lá. Ele contou os goblins e confirmou que havia 15 no total. Ele se acalmou e disse ao pai que estava pronto. Seu pai disse que eles deveriam começar então, e como ele não podia lidar com todos de uma vez, eles deveriam começar com um. Seu pai caminhou em direção ao menor goblins, dizendo-lhe que poderia ser o mais fraco do grupo, mas ele não deveria ser descuidado e deveria se manter alerta. Mas antes que seu pai pudesse terminar sua frase, o goblin se soltou com raiva, surpreendendo seu pai um pouco. O goblins então correu em sua direção, enquanto ele perguntava ao pai se ele estava se referindo ao fato de eles serem ferozes, ao que seu pai concordou e o lembrou para não esquecer. Ele sabia que possuía conhecimento de jogos, mas como membro da divina esgrima da família Du, ele também possuía conhecimento sobre monstros, e ele pensava que essas criaturas deviam ter entendido que sua única chance de sobreviver era lutar contra ele. O Goblins então agarrou um cristal afiado, fazendo-o perceber que estava desesperado o suficiente para usar um cristal como arma, e ele sabia que tinha que ser cauteloso, porque um pequeno erro poderia ser desastroso. Ele então se agachou, pensando que, como era uma luta real, ele deveria dar tudo de si. Ele então ativou sua técnica básica do estilo do Rei das Bestas, quinta forma, postura de perfuração, e empurrou sua espada na cabeça do Goblins. Ele perfurou sua espada na cabeça dele e o Goblin se ajoelhou no chão. O Goblins então caiu no chão morto, fazendo seu pai suspirar aliviado. Ele segurou firmemente sua espada e declarou orgulhosamente que aquele estava resolvido por enquanto. Como membro do grupo principal do personagem Kang Ho, Dooku Nu tem uma restrição. Há um recurso chamado presente no jogo, e entre as habilidades passivas que definem o personagem, o presente de Duke Hunu é o instinto de evasão. À primeira vista, parece uma habilidade útil. Seu pai então soltou 2 goblins, e, enquanto eles o enfrentavam, ele contemplava que o instinto de evasão é literalmente
literalmente a habilidade de mover o corpo instintivamente para evitar ataques ao sentir uma crise de vida ou morte. Enquanto parecia ser uma habilidade útil para Duke Hunu, que maneja uma espada, seu personagem temeroso e frágil muitas vezes o levava a desobedecer comandos, fazendo com que o presente fosse rejeitado. Devido a esse presente, os jogadores geralmente não incluíam Duke Hunu em sua festa, a menos que fosse inevitável. O instinto de evasão também fazia com que Kinu desobedecesse comandos do jogador, levando à frustração. No entanto, há um evento na história que desencadeia o despertar de Kinu mais tarde na narrativa. Kinu ganha controle sobre seu presente após o despertar. Um personagem que desperta tarde se torna um reforço de moral notavelmente forte, e mais tarde, Kinu demonstra sua capacidade esmagadora de derrotar inimigos ao evitar a maioria de seus ataques. Ele se lembra de que foi dito que criar Kinu bem poderia tornar a parte posterior do jogo mais fácil, mas ele sabe que ainda é um longo caminho, e se ele não fizesse nada além de esperar, seria tarde demais. Então ele não poderia apenas ficar parado e esperar. Os goblins rosnaram para ele com raiva, e ele os encarou de volta, sabendo que precisava avançar seu despertar. Ele sabia que poderia ser impossível se fosse apenas um jogo, mas para ele era realidade. Ele então se lembrou de que, quando jogou o jogo, não encontrou nenhuma situação que desencadeasse o despertar na parte posterior da história. Então ele pensou que não deveria ser difícil despertar cedo. Ele então pulou mais perto dos goblins e balançou sua espada, determinado a se esforçar ao máximo. Mais tarde, muitos goblins jaziam mortos no chão, mas ele disse ao pai para soltar o próximo. Seu pai sugeriu que eles descansassem, mas ele respondeu que, se fosse apenas até aquele ponto, ele estava bem. Seu pai suspirou e disse que, se ele insistia, eles deveriam enfrentar todos eles. Enquanto os últimos 4 goblins o encaravam com raiva, seu pai então os soltou todos e os goblins correram em sua direção, mas todos pularam atrás dele, pegando-o de surpresa. Ele olhou em volta, perguntando-se se era uma tática de diversão, e notou que 2 dos goblins estavam acima dele, mas não conseguia localizar os outros 2. De repente, ele sentiu algo se aproximando por trás. Ele deixou seu corpo reagir por um momento, e seu presente de instinto de evasão o moveu rapidamente para o lado. Então, alguém de trás tentou acertá-lo, mas ele desviou e acertou o cristal na frente dele. Ele ficou atônito de horror quando percebeu que seu corpo havia se movido sem sua vontade consciente, indicando que o instinto de evasão havia sentido a crise. Ele resolveu confiar nesse instinto. Ele então posicionou seus pés, pronto para lidar com os goblins primeiro. Graças ao seu presente, ele conseguiu detectar onde os 4 goblins estavam se escondendo, e jurou que não cairia em sua armadilha novamente. Um dos goblins jogou outro cristal por trás, mas ele se tranquilizou. Estava tudo bem, já que seu instinto de evasão estava ativado. Ele desviou do cristal, chocando o goblins que o jogou. Ele então pulou, usando o cristal para alcançar um dos goblins que tentava acertá-lo com flechas. Ele cortou o goblins ao meio com sua técnica básica do estilo do Rei das Bestas. Segunda forma, postura de ataque, mas ficou surpreso quando olhou para trás e viu os goblins esperando por ele em seu local de pouso pretendido com um cristal afiado. Ele então comprimiu e girou o mana dentro de seu corpo, carregando o mana que emergia de seu coração em sua espada, agora envolta por mana. Ele balançou sua espada com sua técnica do estilo do Rei das Bestas. Primeira forma, corte do leão esmagador, e cortou com sucesso os 2 goblins esperando por seu pouso. Ele então pousou em segurança no chão e perguntou se só restava um, gritando que iria direto para ele. No entanto, seu pai disse a ele que não havia necessidade de se apressar e perguntou o que aconteceria se ele se machucasse, mas ele respondeu que estava tudo bem porque acreditava que poderia lidar com isso. Seu pai o advertiu para ter cuidado, já que era o último, e ele deveria ser mais cauteloso. Ele concordou e seguiu em direção ao último goblins. Um momento depois, seu pai observava silenciosamente, decidindo confiar em seu filho enquanto observava os montes de goblins mortos que ele havia matado. Ele pensava, e Sangun fez uma pausa para pensar antes de concordar. Ele disse a ele que, como espadachim, ele entendeu o que ele quis dizer, mas se ele se tornasse muito ambíguo, ele não conseguiria nada, o que o deixou feliz. Ele agradeceu ao pai, mas Sangun apenas o lembrou de que interviria sempre que ele estivesse em perigo. Eles então foram para o portão de Grau Branco, e ele percebeu que nem todos os portões de Grau Branco eram iguais. Sangun o alertou de que seria difícil e que ele havia trazido apoio apenas para o caso, apontando para o homem que os cumprimentou. Ele sabia que o apoio consistia em caçadores de masmorras especializados em magia de apoio, que normalmente usavam cura ou buffs para ajudar os caçadores. Sangun o alertou para ter cautela, já que os monstros poderiam atacá-los imediatamente após entrarem na masmorra. Sangun então perguntou se ele estava pronto para ir, ao que ele respondeu confiantemente que sim. Eles então entraram no portão e o sistema o notificou de que ele havia entrado no portão de Grau Branco, Caverna de Cristal Rosa, e sua missão era subjugar
subjugar 15 goblins monstros de um rank. Ele olhou ao redor e percebeu que era o mesmo mundo onde havia lutado anteriormente. Ele estava se perguntando onde estavam os monstros quando sentiu algo se aproximando e conseguiu desviar a tempo. Horrorizado, ele se perguntou o que havia acabado de acontecer, mas então o sistema o alertou de que numerosos monstros haviam aparecido. 4 goblins normais, 7 goblins espadachins, 3 goblins arqueiros e um goblins mago. Ele notou que havia 15 goblins, mas esses não eram goblins comuns. Eles tinham funções específicas que o deixavam louco. Ele sabia que seu instinto de evasão estava ativado e seu presente controlava seu corpo. Ele também sabia que, se ele não quisesse morrer, deveria fugir. O homem disse a Sangun que poderia ser difícil para Kinu e perguntou se ele realmente o havia deixado sozinho. Sangun não respondeu, sabendo que Kinu havia mudado recentemente. No passado, ele se assustava facilmente com pequenas coisas, mas ultimamente parecia diferente, e Sangun estava convencido de que ele estava mais forte agora, e não era uma mudança ruim. Sangjun sabia que Kinu havia crescido para ser uma criança bondosa, mas ele não se encaixava na feroz competição na família divina de espadachins, devido à sua natureza bondosa. Ele sempre hesitava em machucar os outros, mesmo que isso o colocasse em perigo. Sangun pensou em como seu filho sorriu felizmente quando recebeu sua primeira espada, e como ele chorava feliz sempre que segurava uma espada. Sangun então olhou tristemente para sua mão, pensando em quantos pares de Kyu zombavam dele, chamando-o de coelho. Sempre que ele ouvia isso, ele queria intervir, mas não podia. Ele se perguntou por que Kununu havia mudado quando se tornou um aluno da 5ª série. Já havia dito a ele que a mudança era porque ele gostava de alguém em sua classe, mas Sangun suspeitava que deveria haver outra razão. Sangun lembrou que, enquanto estava contemplando a situação de Kinu, alguém da Academia de Treinamento de Espadas havia entrado em contato com ele. O homem se apresentou como o professor de esgrima de Kinu. Depois de ouvir as reclamações do professor, Sangun perguntou se Kinu havia estado lutando com outras crianças sob o pretexto de treinar, afirmando que seu filho não se envolveria em tal comportamento sem motivo. O professor hesitou, adivinhando que Kununu não havia contado ao pai por causa de como ele poderia reagir, e então revelou que Kununu havia sido intimidado. Sangun, sabendo que seu filho não machucaria outras crianças sem motivo, repreendeu o professor com raiva. O professor tentou descartar o comportamento como brincadeira áspera típica na qual ele também costumava se envolver. Ele perguntou a Sangun se não era natural para crianças dessa idade se envolverem em sua própria força e brincarem. Sangun, furioso, perguntou se isso significava que Kinu havia sido intimidado por outras crianças até agora, e se o professor estava brincando sobre um assunto tão sério. Sangun ficou dominado pela raiva com a ideia de que alguém da família divina de espadachins, Du, recebia esse tratamento na Academia de Treinamento de Espadas. Ele então exigiu saber se alguém havia instruído o professor a se calar sobre a intimidação e quem eles eram. O professor relutantemente divulgou a identidade, e Sangun percebeu que Kinu havia sofrido essa humilhação porque não tinha muito poder dentro de sua família. Sangjun descobriu que era do Bunjin, seu terceiro irmão mais velho. Por trás disso, ele ligou para Bunjin para confrontá-lo sobre a intimidação, mas Bunjin descartivamente disse que eles estavam apenas brincando. Ele sarcasticamente pediu desculpas a Sangjun e prometeu dizer a seu filho Su para se desculpar e não repetir suas ações. Ainda assim, Bujan acrescentou que Sangjun deve ter tido um momento difícil devido à sua personalidade covarde, provocando Sangjun a perguntar se Bunjin considerava isso um pedido de desculpas. Bunjin retrucou perguntando a Sangun o que mais ele deveria fazer. Refletindo sobre a situação, Sangjin percebeu que, enquanto se sentia impotente, estava apenas suportando isso sozinho. Então, quando Kinu expressou seu desejo de experimentar o combate real, Sangun se sentiu orgulhoso dele e ficou feliz que seu filho havia decidido não suportar mais a intimidação. Depois que Kinu completou a primeira masmorra e recuperou a chave, Sangun notou que ele se saiu melhor do que o esperado. Embora Sangjun estivesse preocupado que seu filho pudesse entrar em pânico e se apressar, viu que Kinu podia lidar com a situação de maneira calma e habilidosa. Sangjun sorriu, reconhecendo que seu filho era um prodígio há muito tempo. No entanto, enquanto observava de cima, lembrou que Kinu tinha apenas 12 anos e precisava crescer calmamente. De repente, a preocupação de Sangjun se aprofundou quando viu Kinu se machucar no braço, fazendo Sangun ranger os dentes ao pensar que seu erro de julgamento havia colocado seu filho em perigo.
perigo. O homem ao lado de Sang-gun perguntou se não era o momento certo para intervir, observando que Ki-nu parecia ter perdido energia e que o monstro poderia pegá-lo. No entanto, Ki-nu permaneceu calmo, enfrentando os goblins e desafiando-os a virem para cima dele. Sang-gun sabia que interviria desapontaria seu filho, mas reconheceu que Ki-nu era bastante habilidoso para sua idade e decidiu simplesmente encorajá-lo. Sang-gun então chamou um homem chamado Hong-chu, instruindo-o a preparar a magia do escudo de proteção, ao que Hong-chu respondeu que poderia ser necessário a qualquer momento. Sang-gun então detalhou seu plano. No momento em que o Goblin atacasse Ki-nu, eles avançariam todos de uma vez. Ele eliminaria o Goblin Mago primeiro, enquanto Hong-chu usaria a magia do escudo de proteção, enquanto Ki-nu esquivava do Goblin Arqueiro. No entanto, Sang-gun ficou surpreso ao ver os movimentos rígidos de Ki-nu, indicativos de medo, mas se perguntou se sua percepção estava nublada por sua própria apreensão. Quando se posicionou, Sang-jun ficou chocado ao testemunhar Ki-nu cortando os goblins à sua frente com seu ataque de quarta forma do estilo Rei das Feras, recursão da agulha de leão. Antes disso, Ki-nu estava fugindo, ciente do perigo, porque os goblins coordenavam tão bem que não havia brecha para um ataque. No entanto, ele sabia que não podia continuar fugindo ou permaneceria o mesmo Ki-nu medroso. Posicionando-se com sua espada, ele pensou que a primeira forma do estilo Rei das Feras deveria funcionar, mas ficou irritado com o presente instintivo de evasão de Ki-nu. Seu corpo evitava o ataque do Goblin involuntariamente, e a voz persistente em sua cabeça continuava interferindo, avisando-o da morte se ele permanecesse ali. A voz lhe dizia que, se morresse ali, todos os seus esforços teriam sido em vão, e que fugir era seu único alívio. Ele notou que essa voz restringia suas ações e fazia seu corpo se mover contra sua vontade. Quando a voz o instigou a fugir, ele tentou comandar seu presente para parar de correr e ouvi-lo. Ele se perguntou se era assim que o verdadeiro Ki-nu se sentia antes de seu despertar, notando seu corpo dividido entre vontade e instinto, sentindo como se fosse se partir em dois pedaços. Quando um dos goblins empunhando uma espada avançou contra ele, a voz gritou para que ele se esquivasse, mas, em vez disso, ele balançou a espada para frente, gritando de volta para a voz que ele não devia evitar. Após matar o goblin, ele percebeu que podia resistir ao instinto de evasão e que talvez houvesse distância suficiente entre eles agora, sem estar ciente do Goblin Arqueiro atrás dele. Quando o Goblin soltou uma flecha, esta o atingiu no ombro, deixando-o perplexo com o ataque repentino. Goblins então apareceram à sua frente, se aproximando e causando-lhe tremores de medo. Ele andou para trás, sem perceber o perigo, até encostar-se no cristal atrás dele. Ele sabia que um erro agora poderia ser fatal. Espiando para trás e vendo um beco sem saída, ele gritou de medo. Com lágrimas nos olhos, ele olhou para o Goblin à sua frente, percebendo que poderia realmente morrer e precisava escapar, mas se perguntando para onde correr com todos os caminhos bloqueados. Seria esse o preço de desafiar seu presente? Ele pensou que morreria desse jeito, e a voz repetidamente dizia que ele não queria morrer. Apertando firmemente sua espada, lamentou que, se soubesse que terminaria assim, teria preferido permanecer inconsciente de sua vida passada. Ele ponderou a diferença entre suas lutas então e agora, sabendo que havia sido abençoado com uma boa vida como espadachim divino da família Du e camarada de Yang Hanel. Ele se perguntou por que tinha que renascer como Duque Uno. Ele então se viu refletido no cristal, chorando como uma criança, o que o fez se perguntar se a pessoa no reflexo, com os ombros encolhidos, tremendo de medo e derramando lágrimas, era realmente ele. Ele sentiu raiva ao ver seu reflexo e percebeu que absolutamente não devia relembrar sua vida passada sem motivo. Se não tivesse lembrado, provavelmente estaria vivendo sem rumo, com uma expressão de desespero. Ele disse a si mesmo que não queria viver assim e havia se esforçado ao máximo para superar suas fraquezas e se tornar forte. Ele cerrou os dentes, se perguntando como poderia esquecer sua convicção e se encolher como um covarde. Ele resolveu que não morreria dessa maneira, nem queria fugir. Então disse à voz em sua cabeça que deveriam superar aquele medo e seguir em frente. A voz em sua cabeça o instigou a fugir, mas ele plantou firmemente o pé no chão, ignorando a voz que lhe dizia para não continuar. Ele então liberou um trovão azul, dizendo à voz que ele precisava lutar por sua vida. Uma notificação apareceu, mostrando que ele havia adquirido a habilidade Controle do Instinto nível 1, que permitia controlar seus instintos à vontade. Ele começou a cortar a cabeça do Goblin à sua frente, fazendo os outros Goblins olharem para ele em confusão. Ele então avançou em direção a eles, cortando enquanto avançava, e percebeu que, ao contrário de antes, seu corpo podia se mover livremente, como se eletricidade estivesse correndo dentro dele. Quando o Goblin Arqueiro estava prestes a atirar nele novamente, ele correu em sua direção, cortando enquanto desviava da flecha, sentindo-se imparável. Sang-jun, que estava observando, se perguntou o que havia acabado de ver. Ele tinha certeza de que Ki-nu
Kinu estava cheio de medo apenas um minuto atrás, mas agora Kinu havia recuperado a compostura. Ronel perguntou a Sang-gun o que havia acontecido, e Sang-gun respondeu que era obra de seu filho. No entanto, Hong-soo esclareceu que não estava perguntando sobre isso. Ele estava curioso sobre como Kinu havia lutado tão bem, já que o escudo protetor que haviam preparado para usar contra o Goblin Mago nem foi necessário. Hong-soo então perguntou a Sang-gun se todos os membros da família DW eram como Kinu, mas Sang-jun só pôde responder que também não tinha certeza. Sang-gun notou que Kinu podia prever de onde viriam os ataques, e até conseguiu evitá-los, fazendo Sang-jun supor que ele havia conseguido superar a crise, e se perguntando se Kinu havia despertado. Incrédulo, Sang-jun perguntou em voz alta se era o presente de Kinu. Sang-gun então pensou que, para alcançar um despertar, Kinu deve ter se esforçado além de seus limites, enquanto estava determinado a mudar, e que sua determinação era realmente extraordinária. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando Hong-soo chamou sua atenção. Sang-gun se virou para ver Hong-soo e ficou chocado ao ver Kinu usar a primeira forma do estilo Rei das Feras, Corte do Leão, para matar um Goblin. Sang-gun perguntou se o trovão emanando de Kinu era o Trovão Azul e ficou impressionado ao vê-lo. Hong-soo disse a Sang-jun que a esgrima divina da família D era realmente impressionante e perguntou se era realmente o famoso Trovão Azul. No entanto, Sang-jun não respondeu, ainda incrédulo com o que havia testemunhado, e se perguntou se era possível para um garoto dominar a técnica do Trovão Azul e como alguém poderia se tornar tão forte em tão pouco tempo. Olhando fixamente para Kinu, Sang-gun pensou que era impossível. Ele então perguntou se Kinu realmente havia despertado quando Hong-soo notou uma notificação do sistema anunciando que eles haviam completado o portal. Hong-soo disse a Sang-jun que era uma notificação de conclusão e Sang-jun apenas suspirou, ainda incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Exausto, Kinu deitou no chão e disse que estava morto de cansaço. De repente, o sistema apareceu na frente dele, mostrando que ele havia levado seu corpo ao limite. Então, sua força física, força muscular e agilidade aumentaram em um ponto. No entanto, Kinu pensou que seus atributos deveriam ter aumentado durante a luta com os Goblins, não agora. Ele sabia que Brave Hearts era um jogo onde os atributos de força física não aumentavam com o nível, e que a única maneira de aumentá-los seria através de treinamento ou combate na academia, o que era uma parte complicada do jogo. No entanto, ele pensou que havia sido fácil, considerando que Brave Hearts visava a rejogabilidade, onde os dados existentes poderiam ser transferidos para a próxima jogada. Ele percebeu que agora era impossível, já que não era um jogo. Kinu pensou sobre o que deveria fazer a seguir: ganhar toneladas de experiência e se tornar mais forte. Sang-jun então o chamou docemente e se aproximou, perguntando se ele estava vivo, sem perceber que um dos goblins mortos estava liberando algo brilhante de seu corpo. Ele respondeu a Sang-gun, admitindo que achava que tinha exagerado porque não conseguia se mover de jeito nenhum. Sang-jun lhe disse que era esperado depois de se mover daquela maneira, expressando seu choque por Kinu ter desencadeado o Trovão Azul e especulando que Kinu poderia ser o mais jovem a fazer isso. Surpreso ao ouvir isso, Kinu perguntou a Sang-gun se ele realmente havia realizado o Trovão Azul. O Trovão Azul é um fenômeno que ocorre ao usar a técnica de espada assinatura da esgrima divina, o estilo Rei das Feras, onde a fricção entre a mana e a atmosfera cria uma corrente azul. Postura correta, velocidade, a extensão da força aplicada à espada e a ativação correta do circuito de mana são todas necessárias. É um fenômeno que só aparece quando vários elementos estão perfeitamente harmonizados. Kinu então lembrou de sentir algo explodir de dentro dele e percebeu que era o Trovão Azul. Ele disse a Sang-jun que não tinha certeza se poderia fazer isso novamente e que não conseguia realmente se lembrar. Sang-gun o tranquilizou, dizendo para não se preocupar porque, tendo experimentado isso uma vez, seu corpo se lembraria e, com treinamento contínuo, ele seria capaz de fazer novamente. Sang-jun então o elogiou por ter feito um ótimo trabalho, mas Kinu apenas olhou para Sang-gun e perguntou onde estava Hong-soo. Sang-jun respondeu que Hong-soo estava trabalhando. Pouco depois, Hong-soo chegou feliz segurando algo. Ele disse a Kinu que ele realmente havia passado por muita coisa e que, graças a ele, eles conseguiram obter pedras mágicas. Enquanto Hong-soo estava ocupado elogiando enquanto Hong-soo o elogiava pelo Trovão Azul, Kinu notou algo brilhante no Goblin. Então pegou um dos itens e gritou para Sang-gun que havia encontrado algo. Sang-gun disse que ele teve sorte porque encontrou uma pedra perdida e explicou que uma pedra perdida contém uma providência e pode ser usada como material, como uma pedra mágica. Kinu lembrou que no jogo, pedras mágicas eram usadas como moeda ou para artefatos, mas pedras perdidas poderiam ser convertidas em atributos, fazendo-o se perguntar que tipo de pedra perdida era e se deveria examiná-la. O sistema então mostrou que era uma pedra perdida de agilidade de grau mais baixo, que aumenta a habilidade do usuário
intermediário, aumentando a agilidade em 1 ponto, e é eficaz para usuários com agilidade abaixo de 60. Ele pensou que não era ruim e que gostaria de tê-la. Hongshu perguntou a Sang-jun se a pedra perdida ressoasse com Kinu e se deveriam dá-la a ele. Sang-jun disse a Hongshu que ele ainda era bom em navegar essas águas sociais e o agradeceu. Sang-jun então sugeriu que verificassem se a pedra perdida ressoava. Então Kinu deveria tentar infundi-la com mana. Ele então colocou mana na pedra, sabendo que ela ressoaria com ele, e Sang-jun excitadamente disse que estava respondendo, o que significava que era dele. Hongshu então disse a Sang-gun que estava com vontade de comer carne bovina, fazendo Sang-gun balançar a cabeça e suspirar em silêncio. Na manhã de segunda-feira, ele estava no quarto sentindo seu corpo todo doer. Desde o dia após o combate real, ele sofria de dores terríveis no corpo, e já perguntou zangada a Sang-gun por que ele acabou assim. Ele estava deitado em sua mesa, percebendo apenas agora que o recuo de usar o instinto de evasão era severo, então decidiu realmente tentar evitar usá-lo novamente. Hanel entrou na sala de aula preocupada e perguntou por que ele estava assim e se estava machucado. Ele a cumprimentou com um bom dia e disse que estava um pouco doente durante o fim de semana e com uma dor severa no corpo. Ela perguntou preocupada como isso aconteceu, se ele tomou algum remédio e se estava bem agora. Ele respondeu que teve uma sessão de combate real no fim de semana, e ela perguntou se ele queria dizer lutar contra monstros, se era permitido para eles fazerem isso naquela idade e se não era perigoso. Ele respondeu que era da família Du, então todos os seus primos da mesma idade já tinham feito isso, e ele era o único que ainda não havia. Ela disse que tinha alguns curativos e pomada na bolsa, mas ele disse que estava tudo bem porque os ferimentos já haviam cicatrizado, e perguntou por que ela carregava aquilo. Ela respondeu que costumava se machucar com frequência, embora não tanto hoje em dia. Ele olhou para ela e pensou que devia ser por causa de toda a intimidação que ela sofreu. Ela então se aproximou e disse que cuidaria dele. Ele disse que os ferimentos já haviam cicatrizado e perguntou por que ela se importava, mas ela apenas gritou para ele ouvir e lhe dar o braço. Depois de colocar curativos em seu rosto, ela disse que estava tudo feito, e ele perguntou chocado se aquilo era um curativo, mas ela apenas disse para ele ficar quieto, porque isso faria curar mais rápido. Ele mostrou seu remédio, dizendo que estava realmente bem e que tudo havia cicatrizado. Então, se ela realmente quisesse ajudar, poderia lembrá-lo de tomar o remédio no almoço. Ela o encarou em silêncio por um momento e colocou um curativo em seu braço, enquanto dizia que ele deveria avisá-la se houvesse mais alguma coisa que ela pudesse fazer para ajudá-lo. E como ele realmente parecia estar em dor, ela ouviria qualquer coisa, só por hoje. Ele disse que, se era isso que ela disse, então perguntou se podia tocar suas orelhas, deixando-a chocada e fazendo-a gaguejar, perguntando o que ele disse. Ele pediu desculpas e disse que era apenas uma brincadeira, percebendo que poderia ter sido demais e que parecia um pouco ousado. Ela pensou por um momento, depois agarrou sua mão e, gritando, concordou com seu pedido. Ela colocou sua mão em sua cabeça enquanto o alertava para tocar suas orelhas rapidamente, não demorar muito e dizer se isso não o animava. Ele gaguejou, respondendo ok, e tocou suas orelhas, maravilhado com o quão macias e fofas elas eram. Ele então aproveitou tocá-las sem perceber que estava demorando demais. Ela então pulou para longe e gritou para ele parar, dizendo que o país como uma bruxa errante, talvez até escondendo sua verdadeira identidade. Ele decidiu procurar por Ongo e perguntar se ela poderia ensinar Hanel, pensando que seria uma boa oportunidade para ambos aprenderem mais sobre magia. Enquanto isso, Hanel ficou vermelha como um tomate, se perguntando por que era tão bom ter suas orelhas tocadas e se era porque Kinu estava acostumado a criar coelhos. Ela então percebeu que quase se perdeu completamente na sensação enquanto ele acariciava sua orelha e se sentiu envergonhada por isso. Mas, ao ver o quanto ele gostava, ela imaginou que deveria deixá-lo fazer isso de vez em quando. Ela então deu um pequeno salto surpresa quando ele olhou para ela, fazendo-a se perguntar se ele havia lido seus pensamentos. Ele a agradeceu e disse que agora se sentia energizado. Então, ele perguntou o que ela achava de se tornarem caçadores juntos. Ela ficou chocada com a sugestão repentina e perguntou se isso não custava muito dinheiro. Ele respondeu que achava que ela tinha todas as qualidades necessárias para ser uma caçadora e podia ver que ela vinha de uma família nobre. Ela disse que ele estava falando coisas estranhas novamente, mas ele disse que tinha seus motivos. Ele então começou a explicar que, primeiro, ela era uma Demi-1, o que significava que era fisicamente superior a OS outros. Segundo, a mana que ela emitia inconscientemente era muito densa, sugerindo que havia uma grande chance de ela ser boa em manejar magia. Ela disse que nunca havia liberado mana e ele não podia acreditar que uma bruxa da calamidade não sabia manejar magia. Então disse que todos os seres vivos emitem mana inconscientemente e que ele podia sentir isso porque sabia como lidar com isso. Ela perguntou se ele realmente queria dizer isso e ele assentiu com confiança. Ela então olhou para sua mão, se perguntando
perguntando se realmente poderia se tornar uma caçadora no futuro. Ela sabia que quando completasse 19 anos, teria que deixar o orfanato. Seria ótimo se fosse adotada, mas ela entendia que, como Demium, isso era improvável, e se tornar uma caçadora poderia levar a uma vida bem-sucedida com altos ganhos. No entanto, ela também duvidava se poderia lutar contra monstros, dada sua fragilidade. Ele disse que não havia necessidade de se preocupar. Prometeu a ela que ela conseguiria e que ele estaria ao seu lado. Então, não deveria se preocupar porque ele cuidaria dela. Seus olhos brilharam ao ouvir isso, e vendo-o dizer confiantemente que se ela se tornasse uma caçadora, ela caçaria com ele, e que ele acreditava nela. Então, ela deveria acreditar em si mesma também. Ela timidamente se perguntou o que Kinu via nela para ser tão confiante, e embora fosse estranho, isso realmente a fazia sentir que podia fazer qualquer coisa. Ela então, gaguejando, perguntou se ele assumiria a responsabilidade. Ele pegou sua mão dizendo que estava decidido e que deveriam frequentar a mesma escola e depois se matricular na academia de ensino médio juntos. Ela perguntou timidamente se ele realmente queria dizer que deveriam fazer isso juntos, o que ele confirmou, dizendo que deveriam começar se matriculando em uma academia de esgrima para construir sua força. Ela, em pânico, perguntou se ele queria dizer que ela deveria se matricular em uma academia de esgrima e lembrou que não tinha dinheiro para isso, mas ele simplesmente perguntou por que ela deveria pagar se era administrado pela família deles, e disse que ela poderia frequentar de graça. Confusa, ela perguntou por que ele estava sendo tão gentil com ela quando ela não tinha muito a oferecer. Ele respondeu que esperava se beneficiar do sucesso dela mais tarde, fazendo-a perguntar o que ele queria dizer com isso. Ele disse que, um dia, quando ela se tornasse uma caçadora famosa, talvez ele ganhasse alguns benefícios com isso, e se tivesse que dar uma razão, essa era a única, nada mais. Ela o encarou surpresa por um momento, e, eventualmente, sorriu. Ela então, rindo, perguntou o que ele realmente queria dizer, e disse que ele era realmente estranho, mas a verdade é que ela era realmente grata a ele. Ela então perguntou se isso significava que ela aprenderia a usar uma espada também, mas ele respondeu que não, e disse que ela deveria se concentrar no treinamento físico. Confusa, ela perguntou por quê, e ele respondeu que ela deveria aprender magia porque parecia ter talento para isso, e disse que seria melhor se tivesse um professor. Depois disso, o treinamento deles continuou de forma constante. Quando a escola terminava, eles se concentravam em aprender a esgrima básica, ou em fortalecer sua resistência no dojo da família de Kinu. Nos dias em que não iam ao dojo, eles treinavam juntos na casa de Kinu, embora ele frequentemente sentisse que Hanel vinha mais para jantar do que para treinar. Ele pensava que o propósito parecia invertido, mas era bom ter alguma motivação. No entanto, como ele também era um iniciante em magia, percebeu que precisava de um novo professor e se perguntou onde poderia encontrar tal pessoa. Ele então lembrou da bruxa das cores, Hongo, que no jogo era principalmente uma instrutora ensinando magia elemental para estudantes da academia. Ele especulou que, naquele momento, ela provavelmente estava vagando pelo país como uma bruxa errante, talvez até escondendo sua verdadeira identidade. Decidiu procurar por Hongo e perguntar se ela poderia ensinar Hanel, pensando que seria uma boa oportunidade para ambos aprenderem mais sobre magia conhecida como a bruxa das 5 cores. Ele se recostou na cadeira, pensando que pediria a Sangun para investigar, mas imaginou que não podia fazer nada além de esperar, esperançoso de que se encontrariam em breve. De repente, alguém perguntou no que ele estava tão profundamente pensando, e ele percebeu que não tinha nem notado Sangjun ali, o que o fez gritar de surpresa e dizer a Sangun que realmente o assustou. Sangjun, rindo, perguntou no que ele estava pensando tão profundamente que não percebeu sua chegada, e ele respondeu que estava apenas se perguntando quando encontraria a pessoa que ele havia perguntado há algum tempo. Sangjun disse para ele não ser impaciente e que haviam entrado em contato naquele dia, o que o animou. Sangun então informou que haviam concordado em visitar em um mês. Porém, se não ficassem satisfeitos com suas habilidades, não o ensinariam. Ele disse a Sangjun que estava preparado para essa possibilidade, mas que, se não fosse talentoso, não havia nada que pudesse fazer. No entanto, ele estava confiante de que isso não aconteceria porque, mesmo que estivesse inseguro sobre si mesmo, não tinha dúvidas de que Hongshu mostraria interesse em lidar com talento. Sangjun então mencionou que também havia algumas más notícias, o que despertou sua curiosidade ao notar a expressão preocupada de seu pai. Sangun então revelou que, embora tivesse passado pouco tempo desde que começaram, era a mesma coisa todos os anos, e que na próxima semana era o Dia dos Pais, então precisavam visitar a família principal. Sangjun então perguntou se ele estava bem com isso, mas ele respondeu perguntando se Su viria também. Sangjun confirmou que sim, e disse que, se ele não quisesse ir, ele iria sozinho. Ele sabia que Su era quem incitava os trigêmeos a intimidar Kinu. Ele então perguntou a Sangjun o que viria a seguir, e assim que Sangjun estava prestes a explicar, Sangjun notou sua atitude e perguntou no que ele estava pensando. Ele apenas sorriu de maneira estranha,
sozinha, pensando que a presença de seu primo era razão suficiente para ele ir à casa da família principal. Durante o mês da família, no fim de semana do Dia dos Pais, após um almoço tardio, todos se dirigiram à casa principal da família Shinji Amdo. Sang-gun disse para ele ficar de olho em sua irmã mais nova, Yoon, para garantir que ela não causasse problemas, e lembrou a Yoon de não tentar escalar a estátua do leão como fez no ano passado. Ela respondeu animadamente que sim, e ele afirmou que a observaria. Sang-gun então o advertiu para não causar problemas e implorou para que não fizesse isso, mas ele apenas perguntou a Sang-jun quando ele havia feito isso. Sang-gun admitiu que ele não havia feito, mas suas ações recentes o deixaram um pouco nervoso. Ele tranquilizou Sang-jun para não se preocupar, mas pensou consigo mesmo que não podia evitar. Eles sempre ficavam tensos em cada reunião de família. É por isso que Gia e seu pai ficavam sensíveis e apreensivos cada vez que havia uma reunião como essa, considerando que nada de bom jamais acontecia nesses encontros familiares. Ele não estava surpreso, sabia que desta vez não seria diferente, mas sentia-se compelido a ir à casa da família principal, porque precisava adquirir coragem, não importava o que acontecesse. No dia anterior à ida à casa da família principal, Ki-nu estava treinando com Hanel e Yoon. Ele refletiu sobre seu progresso, reconhecendo que, embora tivesse aprendido a controlar seus instintos, isso não era suficiente. Ele se recusava a ser influenciado pelo maldito instinto de evasão novamente. Ele percebeu que precisava de uma habilidade que pudesse controlá-lo adequadamente, e havia uma que se encaixava: coragem, uma habilidade que resiste ao poder emitido por outros. Ele sabia que haveria momentos em que seres poderosos emitiriam pressão ao liberar sua aura e intenção assassina para intimidar seus oponentes. Quando expostos a tal pressão, os atributos dos jogadores diminuíam, frequentemente levando à derrota. A habilidade coragem não apenas permite resistir a isso, mas também aumenta a concentração e a taxa de evasão durante momentos de perigo iminente. Ele sabia que precisava aprender a habilidade coragem sem questionar, pois era a combinação perfeita quando emparelhada com seu instinto de evasão e controle de instinto, ideal para combates contra Zhuo. Ele gostaria de aprender isso antes de ir para a academia, mas se perguntava onde poderia adquiri-la. Ele também sabia que havia um problema, porque as condições para adquirir coragem eram bastante problemáticas. Os requisitos no jogo são os seguintes. Primeiro, o personagem tentando adquirir coragem deve formar um grupo com apenas um companheiro que seja mais forte do que ele. Segundo, após cumprir a primeira condição, o personagem deve enfrentar um oponente que emita pressão sem qualquer assistência externa. Embora o companheiro mais forte, como Kang Hanel, por exemplo, não deva intervir na batalha até que a coragem seja adquirida. Isso não é um requisito absoluto. Ele lembra que no jogo, Hanel é o protagonista, então excluí-lo do grupo não é uma opção. Ele sabe que coragem pode ser obtida com uma certa probabilidade ao desviar do ataque do oponente, e as chances de adquiri-la aumentam se o oponente for forte, tornando-a bastante difícil de obter. Ele pensa que seria mais fácil obtê-la enquanto ainda está relativamente fraco, semelhante a quando dominou o controle de instinto. O problema é que ele não sabe onde encontrar um oponente forte que emita pressão, e ele sabe que enfrentar tal adversário sozinho poderia ser desastroso. Ele então começa a pensar em alguém que pudesse emitir pressão sem matá-lo, uma pessoa forte que não o mataria. Ele então pensa em alguém perfeito para a descrição e sorri, sabendo que há alguém assim na Shinji-ondu. Momentos depois, eles chegam a Shinji-do e ambos saem do carro. As pessoas se alinham ao lado deles respeitosamente e os cumprimentam educadamente. Sang-gun pergunta ao mordomo como ele tem estado e como estão seus irmãos, ao que o mordomo responde que, atualmente, exceto pela família de De Woo-jin, todos os outros já se reuniram. Ele pergunta ao mordomo se seu irmão mais velho ainda não chegou, mas o mordomo simplesmente diz que os levará para seus quartos. Gia pergunta ao mordomo sobre os anciãos da família, e o mordomo responde que eles estão na biblioteca conversando. Sang-jun diz a eles que era esperado e pergunta o que querem fazer agora. Ele responde que ficar no quarto seria entediante, então deveriam ir ao campo de treinamento, ao que Eun concorda e diz a Sang-jun que ela também vai. Sang-gun então diz que os verá mais tarde e os adverte para não brincarem muito agressivamente com os outros lá. Sang-gun então diz a ele que está contando com ele, e ele responde que não causará problemas, desde que não o provoquem. Ele então pergunta a Yoon se eles devem ir, e Yoon responde animadamente que sim. Eles se dirigem ao campo de treinamento, e Yoon aponta animadamente que o manequim está se movendo. Ele diz a ela que provavelmente é algo feito em Yongmana. Ela pergunta o que é Yongmana, e ele explica que é uma das 10 grandes casas, como o Shinji Dojo deles. Yoon comenta que 10 é muita coisa, e ele olha ao redor, notando que os manequins de treinamento que eles usavam na academia de ensino médio ainda estão presentes. Ele sabe que algo exclusivo foi instalado no Shinji Dojo, que não é acessível ao público em
geral, e imagina que isso pode ser por causa do histórico compartilhado em famílias prestigiosas. Yoon então aponta animadamente para os blocos de treinamento e diz que também parecem divertidos, ao que ele concorda. Ela corre para eles, gritando que quer tentar também, mas, quando ele está prestes a dizer para ela ter cuidado, alguém atrás dele pergunta se ele não está atrasado e o que o manteve ocupado. Ele se vira e vê Soo provocando-o, perguntando como ele tem estado e se não se perdeu no caminho até lá. Ele apenas olha para Soo em silêncio. Soo então se abaixa para falar com Yoon e pergunta como ela tem estado, mas ela não consegue responder de medo. Ele diz a Soo que não tem estado bem por causa dele. Ele então se abaixa para encarar Soo, perguntando como ele tem estado e se ele não tem estado bem, porque ele ficaria feliz se fosse o caso, o que faz Soo perguntar zangado o que ele acabou de dizer. Ele então afasta Yoon de Soo, dizendo a Soo que infelizmente ele não tem estado bem, graças a uma certa pessoa. Ele não tem certeza do que fez ou como conseguiu, mas acha que lidou bem com eles. Soo ficou furioso e se perguntou como ele ousava dizer isso. Soo então jurou que realmente não gostava de Ki-nu porque ainda se lembrava vividamente dos incidentes da infância. Quando criança, Soo estava sendo repreendido por seu pai, Do Bong-joon, que perguntou por que ele não conseguia fazer uma coisa simples direito e por que ele não tinha nem metade de seu potencial, apesar de ser seu filho. Chorando, Soo tentou chamar seu pai com uma voz gaguejante, mas Bong-joon apenas gritou com ele, dizendo que havia visto como seu avô estava impressionado com Ki-nu. Bong-joon então disse a Soo que se ele queria continuar sendo seu filho, deveria fazer de tudo para superar Duke Ki-nu. Soo estava em dor ao pensar que era sempre Ki-nu e ninguém se importava com ele. Então, um dia, Soo estava sangrando e Ki-nu entrou em pânico ao ver isso, enquanto se perguntava o que Ki-nu havia feito para causar o sangramento no nariz. Ki-nu, preocupado, disse a ele que seu nariz estava sangrando e perguntou o que deveriam fazer, mas ele não respondeu porque estava ocupado se perguntando se havia perdido para Kununu novamente. Hunu então correu para fora, gritando para ele que o ajudaria, mas ele apenas olhou com raiva para Ki-nu, odiando-o e ficando zangado por estar perdendo para Ki-nu toda vez. Ele então acertou Ki-nu por trás, pensando que deveria ser o vencedor. Ki-nu foi jogado ao chão e Soo gritou que havia vencido, chamando seu pai Bong-joon para dizer que ele havia conseguido. Hunu, confuso, chamou Soo, mas Soo apenas disse que havia derrotado o gênio da esgrima divina da família do Sul, então bateu repetidamente em Ki-nu, enquanto ria e perguntava se não era tão fácil ganhar contra ele agora, e por que ele não respondia. Ki-nu, em lágrimas e tremendo, disse a Soo para parar, mas Soo continuou atacando Ki-nu. Desde o dia em que derrubou Ki-nu, a situação mudou para ele. As crianças começaram a sussurrar que todos pensavam que Ki-nu era um gênio quando era jovem, mas descobriu-se que ele apenas se tornou um garoto comum. Ouvindo isso, Soo sorri, pensando que Ki-nu foi tolo e que ele deveria ter agido antes. Mais tarde, Soo zombou de Ki-nu, perguntando como ele podia falhar em matar até mesmo um coelho e questionando se ele estava fora de si. Ki-nu gritou para Soo não falar assim, mas Soo o provocou ainda mais, perguntando o que Ki-nu faria se ele continuasse falando, se ele queria lutar. Soo então desafiou Ki-nu para uma luta, declarando que o derrubaria como da última vez, instilando medo em Ki-nu. Soo disse a Ki-nu que, se ele não fosse lutar, deveria apenas pular como um coelho. Naquele momento, Soo percebeu que Ki-nu tinha muito medo de machucar os outros e não se encaixava em uma família de artes marciais. Soo então agarrou Yoon, se perguntando se Ki-nu fugiria novamente, pensando que ele nem sequer conseguia revidar. Soo então confrontou Ki-nu, perguntando se ele poderia enfrentá-lo adequadamente agora, sugerindo que eles marcassem um duelo e avisando que ele não pegaria leve. Soo achava que Ki-nu recusaria e tremeria. No entanto, Ki-nu o surpreendeu, perguntando se eles deveriam fazer isso e se deveriam começar agora, deixando Soo atônito e incrédulo. Por outro lado, na sala dos pais, já cobria o nariz por causa do cheiro de cigarro. Sang-joon perguntou preocupado se ela estava bem. Ela perguntou por que ele estava preocupado, e ele respondeu que estava apenas perguntando por que ela não gostava de reuniões familiares. Ela explicou que ser menosprezada como plebeia não era algo que aconteceu da noite para o dia, e ouvir sobre como ele se casou com uma família prestigiosa, sem sequer ser qualificado, era exaustivo. No entanto, ela disse que estava bem desde que não afetasse a família deles. Ele agradeceu e a protegeu com seu poder, dizendo que isso bloquearia o cheiro de cigarro. Ela agradeceu pela consideração, dizendo que ele era o melhor. No entanto, eles se assustaram quando alguém falou por trás deles, e eles se viraram para ver Do Bong-joon, o terceiro filho do espadachim divino da família Do e pai de Soo. Bong-joon disse que fazia um tempo e que aquele era o primeiro encontro desde o que aconteceu com Ki-nu. Ele mencionou que só discutiram pelo telefone, mas achava que seria melhor falar cara a cara. Ele disse a Soo para não incomodar Ki-nu mais, o que fez Jia perguntar confusa o que ele queria dizer. Bong-joon então perguntou provocativamente o que aconteceria
aconteceria se Kunu acabasse traumatizado por causa de Su, e observou que seria um grande problema. Ele disse que, se precisassem ir ao hospital por causa do incidente, deveriam avisá-lo, pois ele apresentaria um bom psiquiatra e pediria desculpas pelo comportamento de Su. Jaya, preocupada, perguntou se Kinu estava sendo intimidado e o que Bunjun queria dizer com seus comentários. Surpreendentemente, ele afastou a mão de Bunjun. Bunjun, surpreso, perguntou se ele realmente tinha feito aquilo, mas ele simplesmente questionou o que Bunjun queria dizer com seus comentários anteriores, se desculpou e disse a Bunjun para instruir Su a falar diretamente com Kinu e não interferir nos assuntos deles, pois era um assunto para as crianças resolverem sozinhas. Bunjun, zangado, perguntou se ele tinha certeza de que não se arrependeria de rejeitar sua ajuda e se estava confiante de que poderia lidar com tudo sozinho. De repente, um homem chamou Bunjun em pânico, gritando que Su e Kinu estavam lutando. Bunjun sorriu ao ouvir isso e provocativamente comentou que aconteceu como ele esperava. Bunjun também mencionou que achava melhor deixar que resolvessem sozinhos, como ele sugeriu, e porque Kinu é um membro da família de espadachins divinos da Du, Kinu precisa manter sua reputação. Eles poderiam ver a luta se fossem agora. Bunjun então perguntou provocativamente o que ele achava disso, e perguntou a todos se queriam assistir à luta com ele. Os pais, animados, concordaram. Bunjun então disse a todos que deveriam se apressar para ver a luta, e provocativamente gritou que não podiam deixar que nada de ruim acontecesse ao querido Kinu. Sangjun simplesmente perguntou a Bunjun se ele queria dizer algo ruim acontecendo com Kinu, e se ele achava que Kinu era tão fraco assim. Bunjun começou a se afastar enquanto dizia para ele apenas esperar no campo de treinamento, pois eles não deveriam resolver suas emoções durante a luta das crianças. Sangun bateu na própria testa em frustração, mas pensou que era uma boa oportunidade e que seria melhor se Kinu pudesse vencer Su. Então, Jaya o chamou e perguntou se isso significava que Su estava intimidando Kinu. Sorrindo, ela disse que nunca tinha ouvido falar disso antes, mas assume que ele deve saber os detalhes e questiona por que ele não contou a ela antes. Gaguejando, ele diz que ia contar, mas, naquele momento, um som alto de tapa pode ser ouvido na sala. Momentos depois, eles chegam ao campo de treinamento às pressas, com Sangjun exibindo uma grande marca de tapa e ferimentos no rosto. Ele pergunta a um homem o que aconteceu com as crianças, e o homem responde que elas ainda estão lutando. Já então os vê e os aponta. De repente, Su salta sobre ele com seu chicote de ferro do leão, e Jaya grita para ele ter cuidado. Ele imediatamente posiciona sua espada de treinamento e bloqueia com a segunda forma de defesa do estilo Rei das Feras, escudo de ferro do leão. Sumu continua atacando arrogantemente, dizendo que sabe que ele usará a técnica e que a única maneira de vencer contra a segunda forma é usando a terceira ou quarta forma. Su também diz que o leu como um livro, então ele não será capaz de superá-lo, mas ele simplesmente pergunta a Su do que ele está falando. Ele então chuta Su no estômago, e Su fica surpreso ao ser atacado com um chute normal. Su então cai no chão, e ele provocativamente diz que ele estava lento. Enquanto isso, no prédio principal do Dojo Shinji, um homem velho terminou de tomar banho e se levantou sentindo-se revigorado. Homens se aproximaram de Su Wang, o chefe do Dojo Shinjan, para informar que seu banquete começaria em breve e que estavam prontos para ajudá-lo com os preparativos. Suang mencionou que fazia algum tempo, desde que todos haviam se reunido, e perguntou se estava correto em pensar que nada problemático havia ocorrido recentemente. Um dos homens respondeu que não havia questões significativas para preocupá-lo, embora seus dois filhos tenham discutido um pouco. Quando Suang perguntou sobre quais filhos estavam se referindo, o homem mencionou Bunjun e Sangjun. Suang então esclareceu, perguntando se eles estavam se referindo a Sangjun, aquele que conhece seu lugar. O homem explicou que a questão parecia girar em torno de seus netos. Suang perguntou se envolvia um incidente de bullying e comentou que mesmo Sangun não poderia ficar calado quando se tratava de seus próprios filhos. Ele então perguntou mais sobre o que havia acontecido, e o homem respondeu que Su e Kinu haviam começado a treinar juntos naquela época, o que permitiu que os jovens mestres resolvessem o problema por si mesmos. Suang notou que Sangun deve estar envergonhado novamente, mas o homem informou que Kinu foi quem sugeriu o treino primeiro. Suang expressou surpresa, lembrando-se de Kinu como uma criança tímida e frágil. O homem confirmou que era realmente Kinu, acrescentando que ele propôs a ideia a Su com coragem. Suang perguntou se ainda poderia alcançá-lo se fosse agora, mas o homem respondeu que já havia passado um bom tempo desde que começou e que poderia já ter terminado quando ele chegasse. No entanto, Suang rapidamente tirou sua toalha, comentando que podia imaginar o resultado, mas ainda se perguntava o que Kinu estava pensando e o que o inspirou a desafiar Su para um treino. Ele então se vestiu rapidamente e disse animadamente a seus homens que iria verificar imediatamente, ordenando-lhes que preparassem suas coisas. Enquanto isso, no campo de treinamento,
momento, os pais de Ki-nu e os outros adultos ficaram chocados quando ele derrotou Su com facilidade. Hunu achou que não foi nada especial e então notou que seu nível de controle do instinto havia aumentado para nível 2. Ele não havia planejado terminar tão rapidamente e se perguntou se deveria pedir outra rodada quando Su acordasse, considerando todo o tempo que Su o irritou. Apesar de terem a mesma idade e serem frequentemente comparados dentro do dojo Shinjian, ele tentou manter um bom relacionamento como primos, mas parece que Su realmente o ressentia. Ele também sabia que a intimidação de Su persistia, causando-lhe autodepreciação. 5 anos depois, ele se matricula na academia onde Hanel está estudando, embora ainda seja dominado por Su. Hanel o resgata, derrotando Su, que emerge como um chefe formidável, e então o recruta como aliado. Essencialmente, as ações de Su proporcionam a oportunidade para Hanel e Ki-nu se tornarem amigos. Apesar de saber tudo, Ki-nu percebe que não pode continuar tolerando a intimidação de Su. Ele reconhece que a dinâmica mudou em relação à antiga história do jogo e promete mudar, recusando-se a permanecer uma vítima por mais tempo. Quando Su ainda não se levanta, Ki-nu diz severamente para ele acordar e o sacode com sua espada de treinamento, advertindo-o para não pensar que o confronto acabou. Ele acusa Su de fingir estar inconsciente e o avisa que ele mal começou a pagar por todo o sofrimento que causou. Agarrando Su pela gola, ele grita perguntando se Su pode ouvi-lo, mas então percebe uma mancha amarela úmida se espalhando pelos shorts de Su, o que o deixa enojado. Seus pais o chamam preocupados. De repente, Bum-jun, rindo, grita que o treino pode já ter acabado e que não há nada para ver. Bum-jun elogia Ki-nu, aconselhando-o a não se preocupar muito com a derrota. Sang-jun, tentando manter a calma, diz a Bum-jun que, se ele achava que algo ruim poderia acontecer com Ki-nu, ele deveria pensar melhor. Bum-jun começa a se afastar enquanto diz que eles deveriam apenas esperar no campo de treinamento, pois não deveriam resolver suas emoções durante a luta das crianças. Sang-gun bate na própria testa em frustração, mas pensa que é uma boa oportunidade e que seria melhor se Ki-nu pudesse vencer Su. Então, Jaya o chama e pergunta se isso significa que Su estava intimidando Ki-nu. Sorrindo, ela diz que nunca tinha ouvido falar disso antes, mas ficou chocado ao ver Su desmaiado e tendo se urinado de medo. Enfurecido, Bum-jun empurrou Ki-nu para longe, gritando e exigindo saber o que ele fez para deixar Su nesse estado e como ousava tratar seu filho daquela maneira. Sang-jun, furioso, confrontou Bum-jun, perguntando o que ele achava que estava fazendo com Ki-nu e se ele tinha perdido a cabeça. Sang-gun então lembrou em voz alta a Bum-jun que ele foi quem insistiu para que não interferissem, independentemente do resultado do treino, e perguntou se Bum-jun se lembrava disso. Bum-jun retrucou, gritando para Sang-gun se afastar e questionando sua autoridade para falar com ele dessa maneira. Chocado ao ver seu pai e Bum-jun discutindo, Sang-jun afirmou que, só porque Bum-jun era seu irmão, isso não lhe dava o direito de fazer o que quisesse, gritando que ele estava lá e que foi uma luta justa. Mas Bum-jun descartou as palavras de Sang-jun como tendenciosas. Enquanto ouvia seu pai e seu tio discutindo, ele suspirou, reconhecendo o caos, e perguntou à sua mãe se deveria intervir antes que as coisas escalassem ainda mais. Ele apontou que Yun estava presente e sugeriu que deveriam parar a briga, mas ficou surpreso quando sua tia gritou, acusando sua mãe de chamar seu filho de bandido. Sua mãe retrucou, explicando que o treino havia terminado e que Bum-jun havia batido no garoto desnecessariamente, o que de fato o tornava um bandido. Durante esse caloroso intercâmbio, sua irmãzinha pulou para ajudar sua mãe, mordendo sua tia, deixando-a chocada e pensando que sua mãe era intimidadora. Ele ficou parado, atônito, observando o drama se desenrolar ao seu redor e ponderando frustradamente sobre como poderia possivelmente pará-los. De repente, uma voz retumbante exigiu saber o que todos estavam fazendo. Naquele momento, o sistema o alertou que ele estava exposto à pressão, reduzindo todos os seus atributos em 10%. Todos pararam para olhar a fonte da voz, e ele a reconheceu instantaneamente. Ele lembrou que, no jogo, enquanto a cidade da academia era o cenário principal e outros elementos não eram detalhados, os indivíduos mais fortes, incluindo os espadachins mais reverenciados no Dojo Shinji, às vezes eram mencionados. Um desses indivíduos era Su Wang, o mestre que governava todos os espadachins. Su Wang declarou que a cena era uma completa bagunça e os repreendeu, perguntando se era assim que os membros de uma família prestigiosa se comportavam. Ele expressou seu constrangimento com o espetáculo e, sarcasticamente, notou como era louvável para irmãos brigarem. Virando-se para seus filhos, Su Wang exigiu saber o que estava acontecendo. Bum-jun tentou culpar Ki-nu, mas Su Wang o interrompeu, afirmando que não havia pedido sua opinião. Ele se aproximou, preferindo ouvir da pessoa diretamente envolvida, fazendo-o se perguntar nervosamente por que seu avô o escolheria. Su Wang então se dirigiu a ele diretamente, pedindo um relato preciso dos eventos
eventos. Ele não respondeu imediatamente, dominado pelo medo, enfrentando seu avô como se estivesse confrontando uma montanha, tremendo possivelmente pela pressão exercida pelo chefe do dojo Shinji. Ele gaguejou que havia iniciado o treino e vencido. Suang notou seu desconforto e liberou sua aura, que parecia aliviar a atmosfera pesada. Suang então perguntou diretamente se era verdade que ele havia desafiado Su para um treino e vencido. Ele respondeu afirmativamente e confiantemente disse a Suang que havia derrotado Su. Suang inquiriu sobre os detalhes da vitória, perguntando se ele havia usado alguma tática desleal. Ele explicou que Su perdeu o equilíbrio após receber um chute, permitindo-lhe acertar Su na parte de trás da cabeça, o que o nocauteou. Ele garantiu a Suang que se procurasse relatos dos outros espectadores, receberia informações mais detalhadas, embora internamente admitisse que sua explicação poderia parecer incompleta, mas ele priorizou a honestidade. Suang então questionou por que ele havia tocado Su depois que ele desmaiou. Ele respondeu que estava preocupado que algo pudesse estar errado com Su, que não estava respondendo, e tentou acordá-lo. Ele admitiu, embora silenciosamente para si mesmo, que parte de sua ação foi impulsionada pela frustração de ser intimidado, um detalhe que escolheu não revelar. Ele explicou que essa foi a razão pela qual deu um tapa em Su. Suang sorriu e reconheceu sua explicação. Então riu alto, comentando sobre como a situação era interessante. A mãe de Su perguntou a Suang se ele realmente aceitaria a história de Kinu, e Bunjun sugeriu que eles ouvissem o lado deles da história. Suang afirmou que a questão parecia ter sido resolvida entre os envolvidos no treino e sugeriu que deixassem por isso mesmo, deixando os pais de Su chocados. Suang então declarou que precisavam reconhecer o que era evidente e questionou se deveriam consultar seu filho Su, o que os confundiu. Su rangeu os dentes e quando Suang perguntou se ele estava consciente há algum tempo, Su o confirmou. Todos ficaram surpresos ao saber que ele não estava inconsciente. Suang ordenou que Su dissesse a verdade, questionando se ele acreditava que Kinu havia usado táticas desleais para vencer. Su negou qualquer jogada suja, admitindo que Kinu o havia vencido de forma justa, o que deixou claro que Su não podia mentir na frente de seu avô. Suang então se dirigiu a OS pais de Su, apontando que seu filho havia reconhecido a verdade e perguntou se ainda iriam ser teimosos. Ambos os pais se desculparam. Suang dirigiu-se a todos com seriedade, insistindo que o assunto não deveria ser mencionado novamente, pois estava resolvido. Ele então se afastou, agradecendo a todos por virem e mencionando que estava quase na hora do banquete, sugerindo que continuassem suas conversas lá. Enquanto Suang se aproximava da porta, todos disseram respeitosamente que o veriam no banquete antes de saírem. Suang parou, olhou para trás e disse a Kinu que, após o banquete, avaliaria suas habilidades em uma partida de teste, notando que estava ansioso por isso. Depois disso, Su e seus pais saíram envergonhados. Hunu, tocando suas costas doloridas, ponderou sobre as palavras de seu avô, mas sentiu-se aliviado por, pelo menos, o assunto estar resolvido. No entanto, ele foi subitamente surpreendido por alguém chamando seriamente seu nome. Quando se virou, viu sua mãe com um sorriso, perguntando se podiam conversar por um momento. Momentos depois, em seu quarto, Jaya perguntou se ele entendia o que havia feito de errado, ao que ele respondeu afirmativamente. Jaya, então, o pressionou para especificar seu erro. Ele admitiu que o treino com Su havia envolvido desnecessariamente seu pai e ela, enquanto Sang-gun e Yun assistiam com medo. Já questionou severamente se era realmente tudo o que ele achava que tinha feito de errado, seu tom frio o fazendo temer que ela estivesse furiosa. Ele lembrou-se de repreensões semelhantes de sua mãe em sua vida anterior, onde ela dizia que, se ele não tivesse nascido, a vida dela não teria sido arruinada. Essas palavras duras eram geralmente ditas quando ela estava bebendo. Nos piores momentos, ela jogava objetos nele. Sem poder fazer nada nessas situações, ele só podia esperar que ela recuperasse a sanidade, momento em que ela o abraçava e chorava. Ele não sabia se suas desculpas eram devido à culpa ou apenas um impulso emocional, mas ele sempre a confortava. Ocasionalmente, ele a ressentia por isso, mas, não tendo ninguém mais em quem confiar, só podia oferecer seu conforto e esperar que ela não o deixasse. Sua esperança era destruída sempre que ela prometia ganhar muito dinheiro em troca dele, antes de sair novamente. Aos 10 anos, apesar de suas doces palavras, ele reconheceu a dura realidade, mas escolheu acreditar nela para preservar a paz. Como resultado, ele viveu de forma imprudente, aceitando isso como o resultado natural de sua vida. Embora ele não pensasse nisso com frequência, às vezes refletia sobre a pessoa que o havia abandonado. Mesmo em sua vida atual, Jia então perguntou se ele realmente não entendia o que tinha feito de errado. Ele se desculpou, imaginando que talvez esse lugar não fosse tão diferente afinal. Jia estendeu a mão, pressionando-o sobre o que ele havia feito de errado, mas ele permaneceu em silêncio.
silêncio, contemplando como poderia pedir perdão. Ele fechou os olhos, se perguntando se sua mãe atual ficaria apaziguada se ele permitisse que ela o batesse como a mãe de sua vida anterior fazia, ou se deveria se desculpar por ter nascido. No entanto, ele ficou surpreso quando Gia o abraçou com força e o tranquilizou, dizendo que não havia necessidade de tais pensamentos, expressando sua tristeza porque ele não tinha contado a ela sobre a intimidação que sofria de Su. Ela então se desculpou, acariciando gentilmente sua cabeça, lamentando por não estar ciente de suas lutas e reconhecendo o quanto deve ter sido difícil para ele. Gia o abraçou novamente, pedindo desculpas com lágrimas nos olhos, o que o fez se perguntar por que tinha tanto medo quando suas vidas passadas e presentes eram tão diferentes. Ele percebeu que sempre sofrera em silêncio, sem considerar as feridas profundas que deixava no coração de seus pais. Ele abraçou sua mãe de volta, pedindo desculpas por não ter confiado nela antes e prometendo ser mais aberto no futuro. Yun, também chorando, disse a Ja que ele não deveria chorar. Ja respondeu que não estava chorando e convidou sua filha a se juntar ao abraço, assegurando-lhe que a protegeria. Yun então abraçou Jaya e ele juntos, exclamando que protegeria sua mãe. Sang-jun se aproximou, buscando um abraço também, mas Ja o olhou com raiva, levando-o a questionar por que ela podia perdoar seu filho tão facilmente, mas não ele. Já disse a Sang-gun que, até que ele entendesse, não haveria perdão para ele. Enquanto seu pai tentava acalmar sua mãe, seu telefone tocou. Ele verificou e encontrou uma mensagem de Hanel, anunciando que ela havia chegado ao topo da montanha. Ele suspirou com um sorriso e riu alto, atraindo olhares curiosos de seus pais e sua irmãzinha, empolgado com a perspectiva de viver sua vida de uma nova maneira. De repente, alguém bateu na porta, anunciando que o banquete começaria em breve e se oferecendo para ajudá-los a se preparar e guiá-los até o salão. Enquanto isso, em outra vila, um homem informou a família que estava quase na hora do banquete. Então, eles deveriam se preparar. Uma mulher perguntou à filha se ela estava pronta para a partida de avaliação, ao que ela respondeu, sem confiança, que estava pronta. Momentos depois, no banquete da espada sagrada, ele se sentou à mesa, sentindo a essência de uma família sagrada com um legado de 200 anos. Enquanto refletia sobre o tamanho da família, calculando os 7 membros da linhagem direta e os ramos mais amplos, percebeu que o total era de cerca de 48 pessoas. De repente, ele ouviu alguém comentar desdenhosamente que eles sempre agiam de forma altiva, mas agora deveriam olhar para si mesmos. Confuso, ele se virou e viu pessoas criticando a família de Bunjun, notando o constrangimento que eles deviam estar sentindo ao se prepararem para vir ali e sugerindo que só podiam culpar a si mesmos. Ele entendeu que o incidente anterior havia aberto a porta para outros criticarem, e ele detestava a ideia de que, se tivesse perdido o duelo, sua família estaria enfrentando tal desgraça. De repente, um som agudo cortou o murmúrio quando alguém bateu uma bengala no chão, exigindo silêncio e anunciando que era louvável ver mais participantes naquele ano. Su Wang então se dirigiu à reunião, sugerindo que, como todos provavelmente estavam com fome, deveriam começar com a refeição e iniciar oficialmente o banquete. Na manhã seguinte, ele percebeu que todos haviam se reunido para observar sua luta de treino. Ele viu sua família torcendo por ele à margem, o que o fez lembrar das palavras de seu pai. Su Wang faz todos terem dificuldade durante o treino para que não ousem pedir uma segunda rodada. Ele perguntou ao pai se já havia treinado com seu avô, e o pai respondeu que nunca competiu em uma batalha perdida, mas que havia tentado e perdido. Sang-gun então lhe disse que ele era o primeiro neto a pedir para treinar com Su Wang. Su Wang perguntou se ele tinha se aquecido bem, ao que ele respondeu afirmativamente, dizendo que estava pronto. Su Wang disse que lhe daria o primeiro movimento e mais, se quisesse. Embora soubesse que perderia a luta, ganhar experiência nesse nível era seu objetivo. Ele apontou confiantemente sua espada para Su Wang e declarou que queria lutar contra o espadachim mais forte para despertar seu próprio potencial. Ele explicou que essa era a razão pela qual pediu para treinar com o espadachim mais forte do país. Su Wang, surpreso, aconselhou-o a não falar precipitadamente, lembrando-o de que ele era apenas um dos muitos fortes por aí. Su Wang parecia envergonhado pelo elogio. Su Wang então perguntou se ele estava dizendo que, ao enfrentar sua técnica de espada, ele pretendia aumentar seu limiar para enfrentar espadachins fortes. Ele respondeu afirmativamente, mas esclareceu que seu objetivo era treinar para suportar a pressão de Su Wang e ganhar coragem. Su Wang disse-lhe que sua perspectiva ressoava com ele, e que era assim que o leão do espadachim divino da família Dui deveria agir. Su Wang então levantou sua espada de madeira e disse-lhe para mostrar ao mundo suas habilidades com a espada. Quando Su Wang liberou sua forte aura, ele garantiu-lhe que não iria com tudo na luta e instigou-o a mostrar seu melhor manejo de espada. Ele não conseguia se mover, paralisado pelo medo ao sentir a forte aura. O sistema mostrava continuamente que suas estatísticas haviam diminuído em 80%. Ele não podia acreditar que a pressão era tão esmagadora. Su Wang perguntou onde ele estava olhando e disse-lhe para apenas lutar
lutar. Su Wang então disse-lhe que, se isso fosse uma batalha real, ele já teria perdido a vida e que precisava enfrentar seus medos. Ele sentiu seu instinto de evasão respondendo à aura de Su Wang, percebendo o quão assustado estava. Su Wang então disse-lhe que começaria o ataque com um golpe rápido. Su Wang o atingiu e jogou-o pela arena. Seus pais ficaram chocados, mas ele conseguiu se recompor o suficiente para evitar bater na parede, embora tenha soltado sua espada e caído no chão com força. Ele sabia que não podia ficar ali caído, mas também percebeu que Su Wang estava além da capacidade humana. Quando olhou para cima, viu os adultos olhando para ele, suas expressões aparentemente dizendo que ele deveria ter sabido seu lugar. Ele sentiu seu julgamento silencioso. Se ele fosse apenas perder assim, não deveria ter proposto o treino. Ele deveria ter levado a oferta de Su Wang para o primeiro movimento a sério. Ele tinha falado alto para impressionar, mas acabou tremendo diante de Su Wang. Eles esperavam muito por causa dos rumores sobre ele, mas ele se sentia nada mais que um coelho, não um leão. Enquanto isso, Su Wang o observava, pensando que esperava empurrá-lo para a parede. Em vez disso, ele desviou o corte da espada de Su Wang e se esquivou do ataque, provavelmente gritando para aliviar o choque. Su Wang sabia que foi assim que ele lidou com o ataque aos 12 anos e que sua resposta foi impressionante. Observando-o lutar para se levantar, Su Wang riu e disse que ele era ao mesmo tempo um garoto assustador e um leão fofo. Su Wang então se aproximou dele, sugerindo que fossem mais uma rodada, já que ele ainda parecia ter energia. Ele notou que, como ele havia evitado o ataque anteriormente, provavelmente não estava ferido seriamente e qualquer lesão seria menor. Ele sabia que não podia receber o mesmo ataque novamente e não estava confiante em sua capacidade de evitá-lo uma segunda vez, já que seu instinto de evasão o salvou da primeira vez. Ele ainda não havia ganhado a coragem necessária, deixando-o a pensar no que fazer a seguir. De repente, uma notificação do sistema apareceu acima dele, mostrando que ele havia adquirido uma nova habilidade, Coragem nível 1. Ele suspirou de alívio e gritou que isso era bom. Su Wang, intrigado, perguntou o que era tão bom. Ele respondeu que não achava que iria treinar novamente e agradeceu a Su Wang por ensiná-lo. Um momento depois, após Sang-gun terminar de treinar com Su Wang riu e disse a Sang-gun que suas habilidades não estavam enferrujadas. Sang-gun respondeu que era porque seu corpo estava acostumado a trabalhar no salão de treinamento todos os dias. Enquanto isso, ele estava assistindo a tudo por trás, pedindo desculpas a todos porque não podia acreditar que todos tinham que participar do treino por causa dele. Ele se perguntava o que eles estavam fazendo, ao notar que, depois que seu avô Su Wang disse algo no meio do treino, os movimentos de seu pai, Sang-jun, mudaram. Eun abraçou Sang-gun e disse a ele que estava torcendo para ele ganhar. Jaya então disse a Sang-gun que não esperava que ele manejasse sua espada com tanta ferocidade. Ele então perguntou a Sang-gun o que realmente aconteceu entre ele e Su Wang, o que deixou Sang-gun confuso. Sang-gun disse que não foi nada e que não era algo que uma criança como ele deveria saber, sugerindo que eles apenas assistissem ao treino. Isso o fez pensar em silêncio e olhar fixamente para seu pai. Eles então assistiram, enquanto Su Wang derrotava o último adulto e gritava que agora era a vez dos netos. No entanto, Su Wang derrotou facilmente Sang-gun e as outras crianças sem nenhum esforço, chocando-o. A seguir, foi Su, que estava tremendo de medo antes mesmo da luta começar. Mesmo assim, Su conseguiu dizer a Su Wang que estava ansioso pelo treino. Su Wang disse a Su para receber seu ataque e então balançou sua espada de madeira, enviando Su voando e sangrando. Hunu, por sua vez, apontou sua câmera para Su sendo espancado e capturou o momento. Mais tarde, no carro, ele ria enquanto olhava a foto de Su em seu telefone, achando hilário que Su tivesse sido jogado longe pelo ataque de Su Wang. Apesar da experiência difícil, ele sabia que aqueles 2 dias realmente o beneficiaram, especialmente porque ele adquiriu a habilidade de coragem. Satisfeito, ele só queria voltar para casa. A noite chegou e em sua casa, ele estava dormindo ao lado de sua espada. Yun estava dormindo com seu ursinho de pelúcia e Jaya estava dormindo sozinha na cama porque Sang-gun estava na varanda, pensativo. Ele refletia sobre a pergunta de Su Wang sobre se ele poderia lidar e proteger a criança com seus poderes atuais. Sang-gun então lembrou-se de Su Wang dizendo que Ki-nu parecia ter decidido deixar de lado sua fraqueza e se esforçar para se tornar o melhor. No entanto, Ki-nu ainda não queria lutar contra seu irmão e apenas apanhava deles. Sang-gun sabia que, para proteger Ki-nu, ele precisava correr riscos. Olhando para sua família, Sang-gun pensou que precisava se tornar mais forte para protegê-los. No dia seguinte, Shun perguntou a Ki-nu como estava a escola e disse que queria treinar com ela, colocando um adesivo de gatinho sorridente. Ele não podia acreditar que Ki-nu usou um adesivo assim, fazendo-o se perguntar se ela realmente queria treinar com ele. Ele respondeu ok e perguntou se ela estava bem e se estava machucada em algum lugar. Ela imediatamente respondeu agradecendo por se preocupar com ela. Ela então disse que acha que vai melhorar com o tempo e perguntou como ele estava e se estava bem. Ela enviou um adesivo de gato preocupado, o que ele achou difícil de se acostumar e se perguntou por que Shen parecia um gato para ele. Alguém então perguntou a ele com quem estava mandando mensagem. Ele viu que era Hanel e respondeu que estava mandando mensagem para seu primo. Ela perguntou se ele era quem tinha enviado o vídeo
vídeo para ela, mas ele esclareceu que não era Sang-gun e que desta vez estava mandando mensagem para seu primo. Isso a surpreendeu e ela perguntou se sua irmã era bonita. Ele pensou por um momento e respondeu que achava que ela era bastante bonita. Ele concordou consigo mesmo, sabendo que naquele jogo a maioria dos personagens eram bonitos, como Yeon Hanel. Ela disse que era bom para ele ter uma prima bonita e se virou, dizendo que ele não precisava de uma amiga como ela e deveria se preocupar com sua prima bonita. Isso o confundiu, e ele se perguntou se Hanu estava chateada porque ele elogiou outra garota como bonita. Ele sorriu e disse a ela que ela também era bonita, o que a chocou e a fez corar. Ele repetiu que ela era bonita, especialmente suas orelhas. Ela o bateu continuamente, insistindo que não era bonita, ao que ele respondeu que entendia e não diria isso novamente. Ela explicou que não era isso que ela queria dizer. Enquanto ele era espancado, se perguntou o que deveria fazer, mas sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Hand então pensou que não se dava bem com seus primos, mas descobriu que estava em bons termos com alguns deles. Ele então pegou algo do chão, fazendo-a olhar para ele confusa. Ele entregou algo longo e disse que era um presente para ela. Ela perguntou o que era, e ele respondeu que era uma espada que ele trouxe de sua casa, já que se lembrava que ela queria aprender esgrima. Ele disse a ela que, se ela fosse aprender, era melhor começar com uma boa espada, melhor do que aquelas na academia de treinamento de espada. Ela perguntou se era realmente para ela, e ele confirmou que era a espada dela. Ela agradeceu timidamente, dizendo que sempre era ela quem recebia presentes dele, mas que faria bom uso dela. Seus colegas ouviram e correram, perguntando se podiam ver e tocar a espada também. Hanel abraçou sua espada enquanto seus colegas conversavam animadamente com ela. Ele adivinhou que a espada era algo incrível para eles, já que não tinham nenhuma conexão com um caçador. Ele viu seus colegas perguntando a Hanel se ela também queria se tornar uma caçadora e se ela frequentava a academia de treinamento de esgrima, o que a deixou feliz. Vê-la finalmente conversando com seus colegas o fez sorrir. Um momento depois, quando o sinal da escola tocou, ele pegou seu livro debaixo da mesa e perguntou a Hanel qual era a primeira aula. Ela respondeu que era uma matéria de moral e etiqueta. Ele perguntou por que precisavam aprender isso na escola, quando já se considerava uma pessoa moral, mas ela disse que ele não parecia uma para ela. Ela então notou um envelope no chão e apontou dizendo que algo havia caído. Ele viu que era uma carta com corações e se perguntou quem a colocou ali, percebendo que não havia nome nela. Hanel começou a entrar em pânico ao lado dele. Ele olhou para ela e estava prestes a perguntar, mas parou ao vê-la suando de horror. Ela gaguejou e perguntou o que ele tinha acabado de dizer. Então ele perguntou se ela sabia algo sobre a carta. Ela, gaguejando, respondeu que não sabia. Ele disse a ela que não achava que havia alguém que lhe enviaria uma carta, mas ela permaneceu em silêncio, horrorizada com os corações na carta. Quando ele a abriu para verificar, ela entrou em pânico ainda mais. Ele então leu a carta, que dizia que alguém estaria esperando por ele no terraço após a escola para lhe dizer algo importante. Hanel se lembrou de seus colegas perguntando se achavam que algo havia mudado em Kinu. As meninas disseram que Kinu costumava ser tímido, mas agora parecia legal, maduro e era um caçador da renomada família de espadachins divinos, o que o tornava muito popular. Ela estava prestes a lhe dizer algo sobre a carta, quando ele de repente disse que sabia o que era e adivinhou que devia ser uma carta de duelo, o que a chocou profundamente. Após a aula, Hanel saiu da escola com as orelhas abaixadas de tristeza. Ela se lembrou de Kinu, pensando que a carta era uma carta de duelo, e se perguntou como ele poderia pensar isso quando claramente parecia uma carta de amor para ela, com todos aqueles adesivos de coração. Ela disse a ele para esquecer, pensando que ele a recebeu porque estava famoso esses dias, o que o confundiu. Ele a agradeceu e ela se perguntou preocupada se Kinu ainda gostaria de brincar com ela depois de perceber o quão popular ele era. Ela só queria continuar brincando com ele. Ela então se lembrou de Kinu dizendo que achava que deveria ir a algum lugar após a escola e perguntando se podia emprestar sua espada porque tinha outra coisa a fazer. Ela pensou que era uma confissão e sabia que Kinu acreditava que nunca seria popular ou receberia uma confissão, mas ela se preocupou. E se Kinu não recusasse porque não estava pensando claramente? E se ele aceitasse a confissão e começasse a namorar alguém? O pensamento a paralisou, e ela temia que não pudesse mais brincar com Kinu. Ela chorou de tristeza porque não queria que isso acontecesse. Então seu ânimo melhorou quando considerou a possibilidade de que a interpretação de Kinu sobre a carta como uma carta de duelo pudesse ser verdadeira. Ela se perguntou por que não pensou nisso antes. E se realmente fosse um duelo? E se o inimigo de Kinu fosse mais de uma pessoa? Ela decidiu ir e ajudar Kinu, pensando que poderia ser mais perigoso do que inicialmente pensava e que precisava se manter atualizada sobre a situação. Ela se virou e correu de volta para Bibi, a escola, convencendo-se de que não estava espionando, mas apenas preocupada com ele. Enquanto isso, Kinu chegou ao terraço e olhou ao redor, notando que ninguém havia chegado ainda. Ele fechou os olhos e usou sua habilidade de detecção, percebendo 3 pessoas escondidas atrás do ventilador. Ele pensou que eram eles que escreveram a carta. Então ele viu uma garota com orelhas de coelho e percebeu que era Hanel. Ele se perguntou por que ela estava lá quando já lhe havia dito para esquecer a carta. Ele decidiu deixar Hanel em paz por enquanto, porque precisava lidar com os outros primeiro. Ele gritou para as 3 pessoas saírem porque sabia que
estavam lá. Os 3 estudantes começaram a apontar uns para os outros, tentando decidir quem deveria sair primeiro, mas ninguém queria. Ele pegou a espada de Hanel, feliz por tê-la trazido, pois precisava lidar com a situação. Ele então ameaçou cortar o tanque de água se não saíssem rapidamente. Um deles entrou em pânico e saiu, gaguejando e implorando para que ele não atacasse. Os trigêmeos então se revelaram, deixando-o chocado e perguntando o que estavam fazendo ali. Ele suspirou e perguntou a iOS trigêmeos se Su havia pedido que eles o intimidassem novamente, mas os trigêmeos imediatamente responderam que não era o caso e que ele deveria guardar a espada. Ele perguntou se eles estavam planejando se vingar, mas Jumong assegurou que não e que não era nada disso. Os trigêmeos então se curvaram e imploraram que ele os ajudasse, oferecendo fazer qualquer coisa em troca. Ele se perguntou o que esses garotos astutos estavam aprontando agora, considerando que haviam sido enganadores desde o início. Jun-nong, gaguejando, chamou seu nome e implorou para que ele fosse seu patrocinador, o que o deixou atônito e confuso. Ele perguntou o que eles queriam dizer. Enquanto isso, Hanel espiava pela porta. Ele perguntou aos trigêmeos se eles queriam dizer que estavam sendo abandonados por Su. Ele percebeu que, após ter lidado com os trigêmeos, a comunicação deles com Su havia se tornado menos frequente. Finalmente, ontem, Su declarou que não os patrocinaria mais e tomou medidas para impedir que frequentassem a academia de treinamento de espadas, efetivamente os afastando de seu favor. Ele sabia que isso não havia acontecido no jogo e pensou que não havia muitas histórias de ele ser intimidado pelos trigêmeos, mas entendeu que Su estava decepcionado. Mesmo assim, achou a punição muito severa. Agora, os trigêmeos, que sempre o incomodavam, estavam ali, de cabeça baixa. Ele pensou que porque perderam para ele, queriam se tornar seus subordinados, o que ele não queria. No entanto, os trigêmeos não pararam de implorar, o que o irritou. Ele se perguntou se, após falharem em conseguir que Su os patrocinasse, agora queriam pedir a ele. Ele perguntou por que enviaram a carta e pediram para se encontrar no terraço. Jun-nong respondeu que achavam que ele os ignoraria se não o fizessem. Ele então perguntou por que não escreveram um nome na carta. Jun-nong explicou que acharam que seria um desperdício e acreditavam que, se ele visse os nomes deles, simplesmente ignoraria. Ele então comentou que a caligrafia era bastante bonita. Dong-dong respondeu que a caligrafia deles era difícil de ler, então pediram a alguém com a melhor caligrafia para escrever. Jun-nong então mencionou que, embora não tivessem explicitamente escrito os nomes deles, deram uma dica com adesivos de coração dourado, prateado e bronze. Os trigêmeos então imploraram para que ele aceitasse seus corações, o que surpreendeu tanto ele quanto Hanel, que estava espiando em choque. Ele se perguntou o que estava acontecendo e pensou que não deveria deixar a história se desviar muito para evitar um efeito borboleta. Além disso, ele tinha rancores pessoais contra os trigêmeos e realmente não queria se envolver com eles. No entanto, ficou triste ao vê-los assim, sabendo que não era uma pessoa má. Ele disse aos trigêmeos para se levantarem e que os ajudaria, mas eles precisariam ouvi-lo primeiro. Os trigêmeos imediatamente concordaram e disseram docemente que seriam seus subordinados, ao que ele respondeu que não era necessário. Ele se convenceu de que ter mais pessoas do seu lado era melhor e disse aos trigêmeos que falaria com seu pai para deixá-los frequentar a academia de treinamento de espadas novamente. No entanto, ele avisou que se descobrisse que eram espiões de Su, não os perdoaria e os faria se arrepender disso. Os trigêmeos juraram que não eram espiões e prometeram lealdade a ele. Ele então acenou para eles irem embora. Depois que os trigêmeos saíram, ele olhou para trás e perguntou a Hanel o que ela estava fazendo ali e por que não saiu. Ela, gaguejando, respondeu que não queria espioná-lo e explicou que estava apenas fazendo o que ele lhe disse, que como caçadores, deveriam estar preparados até para o pior. Ela veio para ajudar, se necessário, ou para reportar ao professor se uma briga começasse. Ele sorriu e disse a ela que estava preocupado com ele e agradeceu por isso, ao que ela timidamente respondeu que não era o caso. Ele então disse que tinha terminado seus negócios e sugeriu que eles deveriam ir. Um momento depois, ele estava de volta em casa e Jaya o recebeu de volta. Sang-gun disse a ele que a mulher que ele estava procurando viria à casa deles naquele fim de semana e que ele poderia trazer Hanel também. Ele perguntou a Sang-gun de quem ele estava falando, mas então percebeu e Sang-gun esclareceu que Honga viria. Na manhã seguinte, Hanel chegou à casa deles e cumprimentou Ga com um alegre bom dia. Ga, animada, disse a Hanel que ela conseguiu chegar e que devia ter sido difícil acordar cedo em um fim de semana. Enquanto isso, ele a recebia. Hanel, gaguejando, respondeu que não foi difícil e que estava muito agradecida pelo convite. Ga disse a eles para esperarem dentro, já que Hina disse que chegaria em breve e ambos concordaram. Ele pegou a bolsa de Hanel e viu ela correr alegremente até Monel, seu coelho. Ele pensou que precisava ter cuidado para não estragar as coisas, já que Hanel estava lá hoje. Ele perguntou a ela se não estava animada para conhecer Yo, mas ela perguntou por que deveria estar animada. Ele explicou que a pessoa que viria visitar era a feiticeira Hong Yina. Ela perguntou se Yina era alguém famosa, e ele respondeu que ela era uma grande feiticeira chamada a Bruxa das Cinco Cores. Ele então perguntou se ela sabia sobre magia elemental, e ela respondeu que sim, explicando que era um tipo de magia onde mana é convertida
vida em seu elemento natural e ganha um atributo específico. Toda magia elemental deriva de 7 elementos fundamentais, com luz e escuridão sendo elementos especiais e água, fogo, vento, terra e relâmpago sendo comuns. Normalmente, mesmo se alguém dedicar toda a vida, eles só podem aprender um elemento com afinidade, mas há uma pessoa que dominou todos os 7 elementos, a bruxa das 7 cores, Hon Ina. Ele sabia que atualmente Ina era a bruxa das 5 cores, porque ainda não havia resolvido o conflito entre os elementos de luz e escuridão. Ele então disse a Hanel que Ina era a única que podia lidar com 5 elementos, o que a surpreendeu. Ela perguntou se isso era possível e disse que Ina devia ser incrível. Em seguida, preocupada, perguntou se alguém como Ina a aceitaria, ao que ele respondeu confiantemente que sim, explicando que Ina reconheceria seus talentos. Um momento depois, Ina chegou e perguntou se ele era quem a havia convidado. Ela então disse que, se ele era da espada divina da família Dui, deveria focar apenas em praticar com espadas, mas que ele estava sendo ganancioso ao tentar aprender magia. Ina também comentou que ele havia acabado de começar a aprender a esgrima e agora queria aprender magia e ainda tinha trazido sua amiga para se juntar a ele. Ela perguntou se ele achava que era brincadeira de criança, enquanto Hanel, gaguejando, disse olá para Ina. Ele sabia que Ina geralmente era cínica com pessoas sem talento, mas adivinhou que talvez porque Ina estava de bom humor para vagar, ela ficou irritada com a interrupção repentina. Ina disse a ele que não teve escolha, a não ser vir porque era um pedido de alguém da família Dui, mas como ela havia dito antes ao telefone, se ele não tivesse talento, ela iria embora. Ele sabia que Ina poderia agir assim agora, mas ela definitivamente mudaria de tom assim que visse a habilidade de Hanel. Ele então disse a Ina que deveriam verificar os talentos deles agora, o que ela concordou, lembrando-se de que ela havia ouvido que Kinu era tímido porque achava que ele não tinha talento para a esgrima. Ela presumiu que ele escolheu aprender magia, o que a fez desgostar dele. Ina então tirou um artefato e explicou que avaliaria a quantidade de mana em seus corpos, a resistência à mana, a adaptabilidade à mana, a aplicação da mana, o controle da mana e outros aspectos necessários para lidar com a mana. Tudo isso seria feito usando o artefato que ela criou chamado o Chapéu Mágico Animal. Eles perceberam que Ina estava sutilmente exibindo sua habilidade, embora seu senso de nomeação fosse horrível. Ina então explicou que o chapéu era muito simples de usar. Uma vez que colocassem suas mãos dentro dele, ele seria ativado e analisaria sua magia, criando um animal que combinasse com sua magia. Se eles não soubessem como lidar com sua mana, o chapéu automaticamente extrairia a mana de seus corpos. Quando colocassem a mão e mexessem, a luz se juntaria e então mudaria para o animal que mais combinasse com eles. Ina então mexeu sua mana e ela explodiu como fogos de artifício. Lentamente, a mana se formou em um animal, finalmente se transformando em um pássaro. Ina explicou que o pássaro combinava com sua magia e quanto maior o animal, mais mana havia no corpo da pessoa. Além disso, quanto mais realista o animal parecia, maior era a concentração, aplicação e eficiência da mana, o que os impressionou. Ina então chamou Hanel para ir primeiro, surpreendendo-a. No entanto, ele pensou que era melhor para Hanel ir primeiro porque, embora não pudesse garantir nada, tinha certeza de que ela tinha muita mana dentro de seu corpo. Ina olhou para Hanel pensando que eles eram apenas crianças de 12 anos e se perguntando quanta mana poderiam possuir. Ela imaginou que Hanel poderia criar um coelho que se assemelhasse a ela. Hanel então mexeu sua mana como Ina instruiu e sua mana flutuou no ar, surpreendendo-a. Em seguida, fez uma grande explosão e mudou para um enorme animal, surpreendendo a todos com um elefante enorme e claro. Ele ficou chocado sabendo que Hanel tinha uma grande quantidade de mana, mas nunca esperava que fosse um animal tão gigantesco. Ele gritou para Ina se livrar do elefante, mas Ina respondeu que não podia porque apenas o conjurador poderia dispensar o animal criado com o artefato. Ele disse a Ina para encontrar outra solução, mas então o elefante jogou um haltere nele, fazendo-o gritar de choque enquanto o elefante se enfurecia. Ele perguntou a Ina se havia outra maneira. Ina respondeu que, se Hanel não pudesse lidar com isso agora, deveriam esperar até que a mana se dissipasse por conta própria. Ela explicou que a única maneira de fazer isso acontecer era desviando o foco do conjurador ou nocauteando-o, o que desativaria a mana em seu corpo. Ele pensou por um momento e chamou Hanel, que estava paralisada de medo. Ele a pegou e a segurou contra seu peito, o que a fez corar. Ele disse a ela para fechar os olhos e ouvir seu batimento cardíaco. Ele instruiu-a a focar totalmente no som de seu batimento cardíaco e começar a contar números. Enquanto o elefante de mana gritava e levantava os pés para pisar neles, Hanel fechou os olhos e seguiu suas instruções, focando em seu batimento cardíaco e contando. Bem, pessoal, este é o fim do vídeo. Se você gostou deste vídeo, comente parte 4 na seção de comentários. Também se inscreva no canal, ative o sino e curta o vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.